Cláudia, sou diretora aqui na Bend. Não vou falar como Toninho, mas vou falar bem pouco. A Bend, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Marketing de Dados, e a gente trabalha com vários pilares que vêm de frente com dados, IoT, chatbot, CRM, e a gente conta com algumas gestões nas diretorias como a Zizi, que ajuda a gente a fazer parcerias e trazer summits gratuitos para vocês. Eles ocorrem quinzenalmente, com outras ideias que a gente tem trabalhado e tem funcionado. A Zizi trouxe uma convidada muito especial, e agora eu vou passar para você. Básico, assim. Bom dia a todos, meu nome é Zizi Mendonça, eu sou ex-Abril, ex-Band e atual estou na Globo. Cuido da parte de conteúdo internacional. E a minha empresa linda falou que o mercado está falando influenciadores. E me pagou um curso maravilhoso. E nesse curso eu falei, eu não posso deixar de levar para a Bend, porque eu estou assumindo um cargo aqui de diretora de comunicação, para ajudar a crescer, porque a Bend, eu não sei se você sabe, na época, quem é da Abril aqui? A Bend foi muito importante para mim, Abril. Eu era gerente de produto e todos os cursos e parcerias mais importantes eu fiz com essa associação. Então me marcou muito. E quando eu fui fazer esse curso lindo, com essa palestrante maravilhosa que vocês vão conhecer, a Thaís, eu vi a importância do influenciador e vocês sabiam que não tem curso no mercado. Você entra na biblioteca da SPM, não tem nada sobre influenciadores. E eu me senti muito honrada de ter uma palestra falando do que o mercado está acontecendo. E a Thaís estava acabando de chegar da Rússia, ela foi com influenciadores, pago por muita gente importante aqui do Brasil para a Rússia, com influenciadores e marcas importantes. E eu falei, poxa, por que nós, associados ou não associados da Bend, não vamos conhecer um pouco o que está acontecendo nessa coisa do marketing de influência? Então, é um privilégio, é uma honra ter hoje um curso gratuito desse, com essa palestrante, que vai nos ensinar o que acontece com esses influenciadores e como a gente analisa. Então, bom curso, que a gente saia daqui com um nível de aprendizado muito maior. Bom dia para vocês. Obrigada, Zizi. Foi um prazer conhecê-la. Assim, eu acho que tudo isso que a gente faz é tudo um networking e cada um vai ajudando mais e mais a gente a crescer, e conhecer a Zizi também foi muito importante para mim, tá? Esse curso que ela estava dizendo, para vocês entenderem, a gente deu no meio do ano na SPM, e foi nesse curso que ela fez sobre marketing de influência e planejamento estratégico do marketing de influência, tá? Hoje, o que eu vou falar aqui, eu vou resumir um pouquinho e eu quero partir para um vídeo para depois a gente já começar a discussão, tá? O que eu vou falar aqui é resumido, obviamente que num curso você tem mais detalhes, etc. Aqui é resumido, mas mostrando a importância de se ter um planejamento de um conteúdo de um influenciador e por que o influenciador está tão em voga no momento, principalmente para as marcas, tá? Eu acho que antes de eu começar a me apresentar e de falar tudo, eu quero mostrar alguns vídeos, um videocase que ainda está bem resumido de muitos jobs que eu já fiz em parceria com várias empresas que eu trabalhei também, mas aqui é importante para vocês entenderem o que eu faço e aí a gente já entra para falar, tá? Eu daqui de cima tô vendo várias mulheres maravilhosas. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Sometimes one gon' give it to them, cause sometimes one gon' give it to them. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign a check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Don't believe me, just watch. 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 Don't believe me, just watch.
Pode começar o PPT ali, que eu vou explicar. Prazer, meu nome é Thais Almendra. Eu acho que é interessante vocês entenderem de onde eu vim, o que eu fiz e o que eu estou fazendo pra gente começar essa conversa, tá? Hoje, eu acho que assim, é passado, vamos começar pelo passado. Eu sou jornalista, repórter, apresentadora, sou formada em jornalismo pela Universidade Metodista há 10 anos já, na verdade 11. E eu trabalhei 8 anos no UOL como repórter e apresentadora, depois eu passei 1 ano e meio no Terra. E toda essa bagagem de reportagem que eu tive e tudo isso de estar próximos a artistas, influenciadores, políticos e etc. me trouxe um despertar. Por que a gente não faria conteúdos legais para as marcas e que a gente transmitisse informações legais junto com marcas? Já que quem aqui, eu não sei se tem algum jornalista nessa sala, que boa parte dos jornalistas sabem que o jornalismo realmente não tem um investimento forte. A gente perdeu muito o investimento de marcas, etc. Então eu falei, eu quero continuar passando informação de credibilidade através de influenciadores. Foi aí que eu fiz marketing na SPM e quis trabalhar com marketing artístico por conta de todos os contatos que eu já tinha no mundo artístico. A partir daí eu passei por diversas agências, tá? Pereira Odell, que também tem no Vale do Silício, tinha aqui no Brasil, e não existe mais, mas ela teve fusão com DM9, LDC, Loduca. Passei por uma grande agência de influenciadores para entender o que era esse mercado de influenciadores dentro da Digital Stars, que cuida de mais de 20 youtubers maiores do Brasil. Depois disso, vocês viram bastante aparecer no vídeo Vevo, Mind, Music 2. Trabalhei na Vevo do Brasil. Hoje em dia a Vevo não existe mais. A gente ajudou a construir a Mind. E vendo esse mercado cada vez mais crescendo, eu decidi eu mesma ir em carreira solo e eu abri a minha própria empresa, tá? Hoje em dia eu abri a Digital Social. O que é a Digital Social? Para vocês entenderem melhor, a gente faz planejamento estratégico. A gente não vende influenciador digital, a gente faz o planejamento estratégico para as marcas. Só para vocês entenderem em que pé que eu entrei no mercado, para contextualizar vocês. Então, o que a gente faz? A gente planeja a ação para clientes e marcas e faz a criação e execução de projetos digitais de marca de influência. Como escolher o melhor influenciador? É um pacote, né, que a gente faz. E ao mesmo tempo, a gente faz social media para artistas e influenciadores. Então a gente cuida de redes sociais, tá, desses artistas, e também a gente consegue, através da nossa expertise e entendimento do que é o social media desses artistas e influenciadores, a gente consegue aplicar muito melhor no marketing de influência, tá? E aí, nisso tudo, a gente cuida principalmente dessas duas artistas em social media, tá? Das redes sociais, que é a Gabi Amarantos e a Glória Groove, mas na vertente de... Bom dia, tudo bem, tudo bem? Imagina, deixa eles sentarem, imagina. E numa outra vertente a gente faz esse planejamento estratégico para as marcas, tá? Só para vocês estarem contextualizados o que eu faço, o que eu estou fazendo e por que eu tô aqui, tá? Agora vamos começar a palestra propriamente dita, para a gente entender que a comunicação ela está com novos olhares. Eu comecei falando aqui para vocês sobre a questão do jornalismo, né? Que engraçado, qual que é a visão que as pessoas têm de informação hoje em dia, né? Onde a gente se informa? De onde a gente tira a comunicação? Com quem a gente fala para se informar, né? E a gente percebe que a gente passa mais tempo nas redes sociais se informando do que entrando estritamente em um site específico, do que abrindo um jornal realmente para ler. No WhatsApp, as pessoas te passam links, você não precisa ir numa homepage para acessar uma notícia hoje em dia. Então, a comunicação está em novos olhares, nos olhares de todos nós. Se acontece um acidente aqui na frente, quem que vai filmar? Somos nós. A gente vai transmitir para as nossas redes sociais e transmitir a sua comunicação e informação. Então, a partir disso, a gente está em novos olhares e a gente está acontecendo uma revolução. Mas, na verdade, não é uma revolução em ferramentas só. É no comportamento da sociedade. A revolução não acontece quando a sociedade adota as novas ferramentas. Acontece quando adota novos comportamentos. E o nosso comportamento agora é de compartilhamento. É de compartilhamento total de informação. Um passa para o outro através
do digital. O offline existe? Existe. O boca a boca existe? Existe. São complementares. É a mudança de comportamento. E aí o que a gente fala? Ah, mas o digital é um canal, né? A gente vai transmitir as coisas no digital. Não, o digital não é mais um canal. O digital é uma experiência. O que você faz lá dentro do digital é tudo uma experiência de vida. Todos os canais são digitais. Todos os canais são redes sociais. O YouTube é uma rede social. Às vezes você fala, nossa, eu vou lá só para assistir um vídeo. Não, ele é uma rede social, gente. O Facebook é uma rede social, o Instagram, todos os canais digitais que você tem comunicação com o outro, compartilhamento de ideias, você está já influenciando alguém no digital, tá? Então não temos que pensar no digital só como um canal. As marcas falam, vamos investir no off e no digital. Não, vamos fazer uma experiência 360. Não vamos utilizar somente como um canal. Vamos fazer que todas as mídias tenham congruência e importância ao mesmo tempo. E que gere experiência 360. Eu falo muito isso de experiência 360, todo mundo sabe, quem já fez um curso ou alguma palestra, eu cravo muito sobre isso. Por quê? Sem o offline e sem o digital nada acontece. Eu preciso de um evento para que as pessoas compartilhem ideias e estejam juntas. Óbvio que se a gente fizer um digital cruzado, cada um na sua casa, dá para fazer. Mas a troca de experiência em conjunto é ainda melhor, que se transformam em experiências digitais. Então, eu prezo muito por isso. Vamos investir em TV? Vamos investir em TV também. Marcas, vamos investir. Mas você tem que estar presente no digital também. Porque senão a sua força do offline, da TV ou de qualquer outro veículo não vai ser tão grande. Você vai atingir um público certo ali. Vamos trazer essa comunicação 360 e não pensar no digital só como um canal. Tá? A gente percebe que hoje em dia, na internet, vamos voltar um pouco, temos 4 bilhões de usuários ativos na internet mundial. É muita gente. Todo mundo está na internet. E por que muita gente ainda ignora isso? Tá? São 3,1 bilhões estão conectados e ativos nas redes sociais. Como que a gente explora, né, esse público? Gente, são 3,2 bilhões de pessoas. A gente tem uma infinidade de pessoas com experiências diferentes, com comportamentos diferentes. São 1,65 bilhões de Estados Unidos do Facebook, porque existem comunidades horizontais, inclusivas e sociais, todas elas se relacionam, tá? Todas as pessoas querem se sentir parte de uma comunidade. Por mais que você ache que você não faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma comunidade. E você influencia essa comunidade. Você está sentado do lado de outra pessoa, você troca um contato, e o que você falar para ela, de alguma maneira influenciou ela, porque você está vivendo numa comunidade. E nas redes sociais a gente troca isso. Esse compartilhamento é o essencial, e as pessoas sentem necessidade de ter essa voz. O que a gente está falando é sobre isso mesmo, a era das comunidades, né? O poder da disseminação desses indivíduos, que eles ficam organizados em interesse comum. A gente está vivendo um momento muito importante na política e a gente percebe isso. A gente vê divisões de partidos, etc. Mas as pessoas, elas estão trocando experiências dentro das suas próprias comunidades. E essas experiências, elas são muito importantes para a gente dividir. E assim, o influenciador faz parte de toda essa comunidade. Por que você segue uma pessoa específica? Porque você concorda, provavelmente, né? Ou deveria concordar com o que ela fala, ou você quer fazer parte dessa influência, ou você quer fazer parte dessa comunidade e dividir isso com outras pessoas. E é importante que, aqui essa parte é muito importante, você ser aceito por essa comunidade, tá? Marcas, principalmente. Não adianta eu querer entrar no núcleo LGBT se você nunca falou sobre isso. Se você não é visto pelas pessoas como uma comunidade inclusiva do grupo LGBT. Ah, só porque agora está bombando falar sobre diversidade, eu vou me atrelar a ela. Isso pode ser um tiro no seu pé. Você precisa ser aceito pela comunidade. E principalmente a comunidade digital, tá? Aqui é muito importante porque eu acho que quando a gente fala em cliente, não sei se aqui todo mundo trabalha para marcas, tá?
E aí, daqui a pouco vocês vão poder falar o que cada um faz, etc. Mas aqui é muito legal pra gente convencer que existem pessoas nas redes sociais, em todas essas redes sociais, muito forte. Eu queria abrir o site. Esse site, ele te mostra o que está acontecendo em real time em cada uma das redes sociais. Isso é muito importante. Nossa, o cliente fala, mas por que eu vou investir no digital? Eu estou tão bem aqui investindo nisso. Por que eu tenho que investir em influenciador? Aí eu gosto de mostrar muito esse site. Ele vai mostrar para vocês. Esse site por minuto, o que está acontecendo na rede social. Por exemplo, aqui eu coloquei uma hora, por exemplo, 21 mil novos usuários no Facebook. Quem disse que o Facebook morreu? Tá? Existem pessoas lá utilizando isso. Só que você tem que estudar quem são essas pessoas para tentar atingi-las, tá? Aqui tá bem legal. Subir um pouquinho, por favor. Ali, ó, em 2 minutos você consegue ver o que as pessoas estão fazendo nas redes sociais. Tem mobile views, por exemplo, no YouTube. Tem 2 milhões de mobile views em 2 minutos. 7 milhões de vídeos eles estão sendo compartilhados. Enfim, se você quiser baixar um pouquinho também, a gente vai falar de LinkedIn também. A importância do LinkedIn. O LinkedIn como influência. Existem influenciadores muito fortes no LinkedIn. Principalmente para visualizar conteúdo. As pessoas no LinkedIn estão consumindo muito conteúdo. Tá? A gente está aqui falando de network, a gente está falando de palestras, etc. O mais forte hoje em dia para a gente fazer uma troca é o LinkedIn. E as marcas precisam estar com esses influenciadores e também precisam estar dentro. Como que a gente convence? Mostrando esse gráfico, tá? Simples e direto, assim. Pode voltar para o PPT, por favor. Enfim, a gente percebe tanto que no Brasil tem que essas redes sociais funcionam tanto que tem 106 milhões de pessoas divididas nas redes sociais. É um crescimento de 6% por ano. É um crescimento alto, tá? E aí, essas pessoas que estão nas redes sociais, elas têm sede de discussão. Eu dei um print, tá? Que eu quis dar um print no minuto. A gente não tá falando de política, nem de um candidato certo, mas eu queria mostrar pra vocês que em 1 hora do programa Roda Viva, por exemplo, isso daqui é uma live no Facebook, tá? Eles estavam entrevistando o Bolsonaro. Tinham 7 mil pessoas visualizando ao mesmo tempo. 107 mil, perdão. Pessoas visualizando ao mesmo tempo. E as discussões eram o tempo inteiro. Entende que a rede social, você faz parte de uma comunidade, você quer discutir. As pessoas querem estar por dentro dos assuntos. Talvez na TV ele nem teria tanta audiência, Roda Viva. Né? E a gente percebe o quão importante é fazer esse cruzamento de redes. E que as pessoas também estão nas redes sociais. A gente precisa transmitir isso. Esse número é gritante, principalmente por seu Facebook, que muita gente, muitos estudos mostram que está caindo, etc. Mas, se você faz para um público segmentado, se você entende qual é o seu público, qual é o público aqui? É uma galera de uns 25 mais, 30 mais, e a galera vai assistir no Facebook. Tá? Então você está atingindo diversos públicos aqui. Essa é uma pesquisa que o Pix trouxe há menos de 2 semanas, que o vídeo é 80% do que a gente consome nas redes sociais. É um crescimento de 20% ao ano. O vídeo na rede social, hoje em dia, é a cara. É o momento do vídeo. 2019 vai ser o momento da realidade virtual. A gente já está construindo isso nas redes sociais. Mas agora a gente percebe que os vídeos são mais consumidos. A gente está aqui com um youtuber para contar isso também, que os vídeos e o consumo de conteúdo de vídeos é o mais consumido ultimamente nas redes sociais. E é isso. A gente está falando de realidade aumentada, a gente está falando sobre pessoas serem o centro e compartilharem suas próprias histórias, conversas, gerar conexões. Tudo isso, você é o centro, você liga a câmera do seu celular para fazer um vídeo, uma foto, você está compartilhando o seu momento, está compartilhando um tipo de conteúdo. E quanto mais esse conteúdo se tornar real, mais você vai engajar outras pessoas, mais o influenciador engaja outras pessoas, tá? E aí a gente tá até brincando, será que hoje tudo é instagramável, por exemplo? A gente quer transmitir em todo lugar a beleza do Instagram?
Sim, muitos lugares do mundo estão transformando os ambientes para eles serem instagramáveis, para eles estarem nas redes sociais, para eu fazer uma propaganda daquele local porque ele é legal, porque ele é cool, porque ele é bonito, porque ele tem várias características importantes, mas também tem um poder muito forte de virar digital. Mas o ambiente offline, tudo bem. Como que eu transformo ele em um bom conteúdo para as redes sociais? Tá? E nisso tudo, o Kotler, em 2010, já falava que à medida que as mídias sociais se tornam cada vez mais expressivas, os consumidores eles podem e vão cada vez mais influenciar outros consumidores com suas opiniões e experiências. Ele já dizia isso em 2010, que já era o começo, né, dessa relação do marketing de influência. Então, tudo caminhava para que consumidores e pessoas se atrelassem umas às outras dentro de uma comunidade com experiências e opiniões. Tá? E aí a gente mostra que a confiança do consumidor cresce muito mais perante a opinião do outro no online. Esse gráfico mostra muito isso. Boca a boca, confiança, etc. É um fator social, porque você está entre fãs, seguidores, redes sociais, comunidades e a sabedoria das multidões. Você entra no grupo que vai transmitir a sabedoria daquela multidão que eu represento. Tá? O influenciador, por que que a gente fala sobre fanbase tanto? Por que que a gente precisa ter seguidores? Por que que todo mundo fala sobre engajamento, que hoje é a era do engajamento? Porque a gente precisa dividir com as pessoas essa opinião e as pessoas querem saber a opinião dos outros. Todos nós queremos, direto ou indiretamente, a gente quer saber a opinião do outro de alguma maneira para formar a nossa, de alguma maneira para se assemelhar a ela. E isso é um fator decisivo no poder de compra, tá? 96% dos usuários confiam mais em recomendação de outras pessoas. Aqui foi uma das primeiras ações que eu fiz de Fiat, tá? Com influenciadores, a gente cruzou globais com influenciadores propriamente nativos digitais e fizemos um test drive de um carro. Sempre uma pessoa com uma baita expertise no assunto, tanto a Fiorella, que manja muito de carro por ser filha de quem é, e o Felipe Tito, que também é um cara que manja muito sobre veículos, enfim, ele coleciona carros, etc. E por que não a gente tornar isso um boom, um buzz com o Google Gloss, que tem uma comunidade muito forte para transmitir isso. Isso foi há uns 5 anos, tá, gente? Mas é legal mostrar que algumas marcas já estavam abertas para isso e já entendiam que os usuários confiavam muito mais nas recomendações. No entanto, que essas lives, elas tiveram muita audiência, enfim, e as pessoas ficavam fazendo perguntas sobre o carro, para vocês terem uma ideia, porque era uma novidade, eles queriam conhecer em primeira mão, tá? O marketing de influência em si, 39% dos profissionais de 2018 planejaram aumentar seus orçamentos, então a gente vem desde mais ou menos 2012, 2013 com isso. Em 2018 as pessoas começaram a ver que o marketing de influência estava certo e que a gente precisava investir e que a gente precisava mostrar que ele funciona. Mas como ele funciona? Por que os influenciadores são tão importantes, né? O que eles trazem de tão bom? Aqui, por exemplo, a gente pega uma revista de tempos atrás, até, que mostrando o que o influenciador funciona, porque o influenciador estava numa capa de uma Veja São Paulo, acho que isso era de 2015. Cara, olha isso, se você olha, muita gente aqui não deve nem saber quem é. Mas esses caras têm milhões de seguidores. Esses caras em 2015 já eram entrevistados por estar na Web 2.0, que agora já mudou bastante coisa. Mas esses caras, por influenciar gente, por serem youtubers renomados, por ter tanto uma legião de fãs e views, que mostrava que a comunidade estava se fortalecendo. Engraçado que se você mostra isso para um adolescente, ele vai querer comprar na hora, né? Porque os adolescentes começaram no marketing de influência, a geração Z, começaram no marketing de influência muito mais fácil e já tiveram esse acesso antes do que a gente. Então, para eles são fãs dessas pessoas que não são tão conhecidas pra gente. Porque se a gente olha, 25 mais, nossa, a gente vai conhecer todas as celebridades, né? Você olha na foto, você conhece. Mas essa galera, ela já é nativa. Ela já entende, já segue essas pessoas, já se influenciam por elas. São fiéis, né? E são muito fiéis. Tem 2 filhos. Como
você não conhece? Assim, eu comecei a conhecer um Pantone de cores de cabelo através do Felipe Neto. Ele tem um irmão, né? Minha filha mais nova gosta do irmão. E aí vão falando. Mas eles falaram, tem uma dica de tal lugar para você ir. É bem legal. É, exatamente isso, assim. E eu acho que os adolescentes, as crianças, elas também abriram os olhos dos pais que, tem alguma coisa diferente aqui que não tá funcionando na TV. Que na TV não funciona, porque não é tudo que funciona na rede social que vai funcionar na TV. Sim. Boa parte das coisas não funcionam, elas se complementam, mas não adianta, tá? E o que é um influenciador de fato? Aqui eu peguei uma descrição muito simples, tá? O que é influenciar? Ter ou exercer uma influência ou ascendência sobre alguém ou algo, sugestionar alguma coisa, né? O influenciador, que é a pessoa que influencia. Quais são os sinônimos? Aquele que tem poder, potente, respeitado, dominante, influente, prestigioso, poderoso. Essa pessoa tem o poder da palavra. Ela fala, obviamente, que ela vai falar de uma forma leve, ela é seu amigo virtual, mas essa pessoa ela consegue ter um prestígio e informação e conteúdo para que as outras sigam o que ela fala. Óbvio, aí vocês vão falar, mas tem um monte de influenciadores sem conteúdo. Sim. Aí vocês me perguntam, Thaís, o que você acha que vai acontecer? Eles são fadados ao fracasso. O que vai sobrar é quem tem conteúdo, é quem tem informação, é quem apura. São essas pessoas que vão continuar transmitindo e as marcas têm que se atrelar. Tá? Bom, aqui a gente mais ou menos diz quem são os influenciadores. Eu já falei aqui no começo da palestra. Eu, você, nós, todos. Tem autenticidade, informação e muita verdade. São as pessoas que têm uma fanbase muito forte e que sustentam essa influência. É ser uma marca em formato de pessoa. Todo influenciador, ele é uma própria marca. Ele faz seu nome. E através disso, ele faz seu marketing pessoal. E através do marketing pessoal, ele transmite informação. Falo sempre isso, eu bato muito nessa tecla. A informação, a importância disso. Por isso que as pessoas me falam, às vezes alguns clientes pegam e falam, Thaís, eu quero X influenciador. Eu falo, olha, para minha estratégia, a informação que eu tô querendo passar, talvez esse cara não funcione. Porque eu quero que a marca tenha longevidade, que o conteúdo desse cara impacte, nem que ele impacte menos pessoas, mas que ele impacte positivamente com a apuração. Porque senão a gente está gerando, gente, um círculo vicioso, uma fake news, pessoas que não têm credibilidade no meio. Então por que existe especialistas em marketing de influência? Porque essas pessoas, elas estudam o que elas estão falando, tá? Porque elas estudam o que esses influenciadores estão falando. Porque a gente precisa entender com profundidade o que é esse cara. Porque se o cara, por exemplo, vocês viram que tem várias cases de influenciador, se o cara fala alguma coisa há 10 anos, 5 anos e você não pesquisou, você pode gerar uma crise dentro da tua marca. Entende? Então, a base de tudo isso é, obviamente, todo mundo desliza, etc. Mas, quando a gente fala em marketing de influência e planejamento estratégico, tem que ter um conteúdo legal. E é muito mais do que números. A gente está falando em engajamento, em fanbase, em produção de conteúdo, que é o que eu marco toda vez, tá? E aí eu vou trazer um desafio, quem já fez meu curso já sabe esse desafio, mas qual é a diferença de celebridade e influenciador? Eu queria que vocês aqui soltassem algumas palavras que para vocês existe diferença nessas duas personalidades. Agora, se alguém conseguir levantar a mão e falar, vamos falando aí. Qual que é a diferença? O que uma celebridade tem e o que ela é de um influenciador? Não querendo dizer que a celebridade também não influencia, porque a celebridade também influencia, mas é diferente. Pode falar. Eu acho que a diferença... Todo mundo caindo, quero Essa cadeira que você vai comprar. Gente, desculpa. A cena. Eu acho que uma diferença muito grande que a gente tem aqui é que o influenciador, a gente conhece muito mais sobre ele do que a celebridade. A gente conhece a celebridade pela propaganda, sobre o que ela vende. A gente não tem esse lado pessoal, né? Então, com o influenciador, a gente sabe, né? A gente olha, a gente já sabe o nome, já sabe o que ele faz, o que ele gosta de comer, os empreendimentos que ele tá. Então, acho que é bem diferente isso de uma celebridade. A celebridade, ela passa uma mensagem mais simples, né? Eu acho. E o influenciador, ele tá, parece que, colocando ele nisso. E depois tem uma pergunta para fazer. Alguém mais? Pode falar mais algum?
uma característica até do influenciador? Acho que o influenciador, a celebridade é mais inatingível, né? Ou seja, o influenciador, ele é uma pessoa mais ali presente, você pode falar, você pode interagir com ele, e a celebridade não. Acho que o influenciador, ele trabalha um produto, vamos falar assim, de acordo com aquilo que é a filosofia dele também. Então ele vai utilizar, ele acredita, ele transforma isso dentro das personas dele. A celebridade nem sempre, ela pode representar uma marca simplesmente por um dinheiro, falando de business, e não necessariamente acreditar nisso. Então são papéis muito distintos. Legal, mais alguém? Eu não entendo nada disso, mas é bom, é pra isso mesmo, pra gente sou café com leite. Uhum. Assim, celebridade qualquer um pode ser, né? Tendo ou não o seu conteúdo, né? Infelizmente. Influenciador não, tem que ter muito conteúdo e ser uma pessoa diferente, inteligente. Agora, a celebridade, a pessoa nem precisa ser tão inteligente, não precisa fazer muita coisa para ser uma celebridade em alguns casos. Eu acredito que a celebridade é mais importante. A celebridade tem uma realização. Ela é séria porque ou ela se desenvolveu bem em alguma coisa, alguma técnica, ou ela fez uma grande realização, ou ela é uma excelente atriz, ou é uma excelente representante, ela é uma celebridade. Então o influenciador tem conteúdo, trabalha com conteúdo que chega a ele e ele vê o seguinte. Legal, pode falar. Para mim, uma celebridade é uma pessoa muito intangível, como foi dito. É uma pessoa que geralmente ela é um holofote para muitas pessoas e nem para todas ela tem alguma relevância. O influenciador ele já está mais nichado e com uma altíssima relevância dentro daquele nicho. Então, por isso que você falou assim, que provavelmente a gente não conhece algumas pessoas ali, mas se você está com um nicho, com pessoas que tatuaram o nome das pessoas. Legal. Pode falar você. Não, tem a calhar, porque aqui no Brasil parece que até mistura, chega a misturar. Talvez o pessoal não vai concordar comigo. E é um exagero que o cara aparece tanto, é tanta. Eu tô do Luciano Huck. Tudo no Brasil é Luciano Huck. Pra influenciar, pra celebridade, tudo. E ontem eu passei na casa do meu pai, ele conseguiu arrumar uma confusão com o pessoal de Bauru. Pra falar negócio de táxi, de aeroporto, quer dizer, o cara fala tanto. Não sei quem tá por trás dele, o staff dele. Aí o cara faz propaganda de Itaú, aí já falaram que o cara tem que ser candidato a presidente da República. Aí ele me dá uma dessa, vem falar, vou arrumar confusão com o pessoal de táxi na cidade do interior. Exagerou, porque ele é uma celebridade. Aí deu problema lá com o negócio de ilha. O cara consegue, quer dizer, vai do alto da positividade ao alto da negatividade. Quer dizer, as duas coisas, né? Ele é celebridade e influenciador. Até queria a sua opinião sobre isso. Mais alguém? Eu acho que tem uma coisa também que a gente falou, que a celebridade, ela vem de causas. E parece que o influenciador, geralmente, ele se envolve na causa. Eu acho que essa é a grande diferença. É ele estar junto e não sendo aquela coisa como se fosse uma vitrine. Eu acho que tem mais a ver com fama, celebridade. O influenciador é o poder que ele tem de fazer com que alguém entenda o que ele diz e repita aquilo, divulgue aquilo. Não é famoso por motivo qualquer. Por uma atividade, pode ser alguma coisa que ele tenha feito, ou algo até ruim, mas enfim, ele tem fama e o outro tem poder de fazer com que os outros repitam. Legal, gente. Aqui eu acho que dá mais pra gente ilustrar com essa foto, né? Tudo isso que vocês falaram, realmente, todo mundo tem um pouco de razão. E tudo que vocês falam se encaixa em algum momento. Quando a gente olha essa foto, a gente vê, de um lado, uma pessoa que muitos falaram inatingível, inalcançável. Alguém aqui é amigo da Beyoncé? Não, né? Tá, só pra saber. Não sei o Devito aqui, gente. Pode ser que, ó, ele, Katy Perry, ele é. Agora, o influenciador, o Whindersson, por exemplo, Luísa Sonza, que eu peguei gente emblemática que hoje todo mundo conhece. Ele é gente como a gente, né? Você olha pra ele, você sabe a história dele de vida, só olha pra ele, porque ele não mudou, ele é a mesma pessoa. A celebridade, ela tá um pouco inatingível. Isso de influenciar, todos influenciam, como eu disse, mas de maneiras diferentes. Ele lá atrás falou, são nichos, focados. Você se sente com o influenciador, o amigo dele. Até tem aqui algumas coisas pra gente mostrar. Você se sente o amigo, ele é seu amigo virtual. Você vê o cara todos os dias. Vamos aqui conversar seriamente, vai. Quem deita na cama
pega o stories e fica vendo, depois de viu que 1 hora você tá vendo a vida de todo mundo e o cara tá falando pra você, porque você acha que ele tá conversando com você. Meu, nossa, esse cara sabe tudo que eu quero ouvir. É verdade, tem muita gente que faz isso, né? Você sente, quando você segue uma pessoa que realmente tem a ver com o que você prega, você fala, cara, o cara tá falando pra mim, o cara tá me ajudando. Como é que ele sabe disso? É muito engraçado isso, até eu que trabalho com isso, eu me pego, poxa, a gente se influencia. Aquele nicho está sendo influenciado de alguma maneira. Só que a celebridade ela é conhecida pelo mundo, obviamente que ela tem um alto engajamento, só que ela vai atingir, tá? Desde o meu priminho de 5, 10 anos até minha avó que tem 85, tá? Ela atinge todo mundo, então você vai dar um tiro de canhão. E não necessariamente você sabe se você vai atingir aquele público certo que você quer, tá? Ele precisa muito, a celebridade, de mídias tradicionais para ser validado. Ele é inalcançável. O que eu digo mídias tradicionais? A gente precisa estar numa revista. A celebridade precisa estar numa revista. A gente não, porque eu não sou celebridade. A celebridade precisa estar na revista. A celebridade precisa estar na capa do jornal. Ela precisa estar na TV. Nem todos os influenciadores estão na TV. Na verdade, eu acho que 90% dos influenciadores não estão na TV e eles engajam uma comunidade muito grande. Ele fala do Luciano Huck, sim. Luciano Huck tem uma influência, obviamente, por toda a sua carreira, etc. Mas não necessariamente ele foca num público só. Ele é Brasil, ele é geral, é outro tipo de influência. E ele é conhecido por uma habilidade específica. No caso da Beyoncé, o que ela é? Ela é uma cantora. O que o Luciano Huck é? Um apresentador, né? Com foco mais jornalístico, talvez, não sei. O influenciador. Oi? Luciano Huck é um empreendedor. E o empreendedor. É um competente, um empresário muito competente, trabalhador, Luciano fica à noite. Sim, isso é incontestável, obviamente. Tem uma habilidade específica, como eu disse. O influenciador, ele é conhecido por um nicho, ele tem altíssimo engajamento, não precisa estar na TV, como eu disse, ele é gente como a gente, ele está do seu lado, ele está aqui na palestra, ele está perto da gente e é o melhor amigo virtual. E lembrando que todo influenciador, ele é um produtor de conteúdo com informação, tá? A gente não está fazendo um duelo aqui, tá? Eu só estou tentando mostrar qual é a diferença de um para o outro. Todos têm a sua importância em determinada ação. E dependendo do problema que você quer resolver para a sua marca. Entendam aqui, deixei muito claro isso, não é um duelo. Mas eu estou mostrando por que o marketing de influência funciona. E por que às vezes eu vou ter que usar uma celebridade. E a celebridade funciona, eu já mostrei aqui em cases de Fiat, por exemplo, que ela funciona, tá? Mas eles são os anti-heróis. Por exemplo, a gente vê muito o Whindersson. Ele é o anti-herói. Né? A gente não falava tanto do Macunaíma? O que ele é? Um anti-herói. E o Whindersson, e muitos deles, são anti-heróis. Não são pessoas inalcançáveis, elas não vestem a capa de heróis, tá? Mas eles têm credibilidade com o seu público. E aqui tem eu fiz uma metodologia minha, tá? Algumas pessoas do mercado também usam, mas aqui pra mim, pra quando eu vou fazer uma ação de marketing de influência para uma determinada marca, eu fiz algumas divisões só para que a marca entenda o que são os influenciadores e que tipos a gente tem, e eu vou falar de um tipo muito curioso que tá surgindo também. Top celebridades é o que eu tô falando inicialmente da Beyoncé, por exemplo. Eles são 100% awareness, eles dão um tiro de canhão. Eles têm um engajamento alto e um alcance alto, mas vai falar para todo mundo. A relevância, às vezes, do que ele fala, como ela mesma disse, às vezes não necessariamente ele utilizou aquele produto. Então não é extremamente relevante para ele. Mas ele fez aquela propaganda, atingiu todo mundo, certo? Se é isso que é o problema da sua campanha, você vai usar um influenciador top celebridade, tá? Que aqui a gente pode citar inúmeras pessoas, tá? Óbvio que hoje em dia também tem celebridades que viraram mais que influenciadores. A gente vê a Débora Seco, por exemplo. A Débora Seco com a filha é maternidade pura. Ela é maternidade pura. Ela está na novela, mas o que você vê que ela faz nas redes sociais é uma influência diferente do que ela é. Ela fala sobre maternidade, ela tá gente como a gente. Muitos migraram e conseguiram fazer isso fortemente, tá? Isso é muito legal. O que são os fit influenciadores? São influenciadores que têm altíssimo engajamento,
alcance alto e relevância no que ele fala. Ele vai para um awareness. Ele tem que ter fit com a marca. Aí é diferente da celebridade. Ele tem que ter uma semelhança com a marca. Ele tem que ter usado aquilo. Ele tem que gostar da marca que ele está representando. E ele te traz um retorno mais assertivo no público. Um retorno de vendas mais nichado. Se você quiser colocar um link, enfim, para compartilhamento, esse cara te traz. Os experts e micro-influenciadores que a gente fala, hoje em dia está muito forte falar sobre micro-influenciadores, né? Muitas marcas querem usar. São pessoas que têm mais autoridade e especialista num tema ou numa região. Influenciadores regionais entram muito aqui, tá? E eles geram conversão para um público ainda mais nichado. Eu quero falar com gente de Brasília. Agora mesmo lançou uma agência de Brasília. Brasília pouco tinha influenciadores e eu que estou no meio, assim, eu achava uma dificuldade você achar influenciadores de Brasília bons, que tivessem credibilidade e informação. Ela lançou agora há pouco uma agência de influenciadores temática para a região de Brasília. Entenda que essas pessoas vão engajar pessoas da própria região, que tem autoridade para falar naquela região. O alcance dela não é tão grande quanto o outro. Óbvio, aqui eles têm menos seguidores, mas ele tem um engajamento bom, porque aquelas pessoas que seguem ela é específico para aquilo. Ela quer ver aquela região, ela mora naquela região, ela gosta de cinema em específico, tá? E os trendsetters são os líderes respeitados. A gente fala de muita gente de opinião, são os jornalistas, a galera de inovação, eles têm inovação muito forte, eles têm posicionamento, eles representam uma marca determinada. Grupos que hoje em dia muito fortes, feministas, que elas não precisam ter muitos seguidores, mas elas têm opinião e o que elas ditam são regras, tá? E aqui o que ele te traz? Ele te traz um engajamento, alcance menor, talvez a relevância da mensagem seja menor porque elas não engajam tantas pessoas. Mas existem outros tantos. Aqui é só para vocês terem um panorama, para vocês entenderem, cara, tá, eu estou fazendo uma ação, um planejamento. Qual tipo de influenciador que eu quero para o meu problema? Tá, eu quero um evento para sair atingindo todo mundo, tá? Então você tem que pôr uma celebridade. Você tem que fazer um evento de PR. Você tem que trazer a imprensa para cobrir isso. Mas eu também quero engajar públicos nichados, eu quero também engajar gente que tenha mais seguidores, um alcance relevante e que tenha fit com a marca, que usa a minha marca e que tenha credibilidade essencialmente digital. Então, dependendo do... Eu sempre digo isso. Acho que o César já não aguenta mais eu falar sobre isso. Qual é o seu problema da sua marca que você precisa resolver? Qual é o seu objetivo? O que eu quero? Talvez, de verdade, não seja uma celebridade que vai te ajudar nisso. Você precisa interpretar o problema, entender quais são as pessoas que poderiam representar este problema e me ajudar a resolver o problema. Meu problema é lançar um produto. Meu problema é uma gestão de crise. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas, antes de tudo, perceba qual é o problema. Se você perceber o problema, é muito mais fácil de você entender qual influenciador que você vai usar. Não adianta você escolher um influenciador que não tem nada a ver com a marca que você está pregando. Pode ser um tiro grande no seu pé. Entenda o que ele fala, estuda esse influenciador. Não deixe o gosto pessoal atrelado, gente. Estuda esse cara. Assiste o vídeo dele, entende o que ele está falando. Não julga. Veja o que o público está julgando, como o público dele julga. Tá? E aí tem uma coisa muito curiosa. Não sei se vocês chegaram a ver alguma foto dessas um dia desses pela timeline de vocês. E a gente fala de influenciador digital e essa é uma influenciadora virtual, tá? O nome dela é Shudu Gran. Ela é uma influenciadora digitalizada. Ela não existe. Ela não existe. Ela já tem mais de 140 mil seguidores. Muitas marcas estão colocando ela como estrelas de campanha de beleza. Ela tem um posicionamento forte na negritude, mas ela é um robô humanizado. E isso está cada vez mais ascendente. Isso mostra que o marketing de influência não é só pela pessoa real também. É como ela se torna real. E o virtual, tá? E ela foi muito bom, porque eu vi a entrevista do cara que criou, ele fala, gente, as pessoas querem se assemelhar a outras aqui na África com uma beleza. E eu criei a mulher que é a cara da beleza africana.
E ele criou essa influenciadora digitalizada. E a gente pode ver que no Brasil a gente já usa isso. A gente usa tanto que o Magazine Luiza faz. E ele influencia positivamente. Essa é uma matéria do BuzzFeed, não sei se vocês chegaram a ler. Magazine Luiza, a gente ama a Magalu, né? Ela é muito fofa, ela já virou uma pessoa, as pessoas interpretam como as pessoas. Eu vou até desse lado para até ler esses comentários para vocês, como as pessoas levam a sério mesmo. Boa noite, princesa, tudo bem? Magalu, você está linda com a bandeira do Brasil no rosto. Um beijo. E ela responde, ela é humanizada. É uma tendência? Vai ficar? Não sei. Mas a gente percebe que também tem esse tipo de influenciador. E como ele pode trazer positivamente isso para sua marca, né? E é muito engraçado. Na moral, Lu, vou juntar as esferas do dragão e te tornar humana. Assim como o Curirim fez com a 18, sei lá. Tudo é muito gato, tu é muito gato, sua boneca cibernética. Aí, melhor comentário. E as pessoas se engajam nisso. Pensa, a Magalu, ela tem informação para passar. Quando você quer saber sobre um produto, quem que vai te informar? A Magalu. Então, entende que o conteúdo vale muito? E é isso que a gente vai falar agora. O conteúdo vale surreal. No entanto, que aqui no Brasil, que não são só com as marcas, o Raoni... Você conhece o Raoni? Maravilhoso. O que ele faz? Ele fez um seriado de personagens próximos aos reais. E esse seriado dele, o Raul TV... as meninas dançam, elas são bonecas cibernéticas, mas elas cantam como seres humanos e elas têm seguidores. E ele está te engajando de alguma maneira. Tá? Eu queria mostrar um videozinho muito rapidinho dele, só para vocês entenderem o que eu tô falando. E no Brasil já existe isso sem ser com as marcas. Será que é uma tendência? O Raul faz muito tempo isso já. Já foi entrevistado várias vezes, mas agora o engajamento dele aumentou surreal. Se você vê vídeos dele, e as pessoas estão se assemelhando com bonecas. Que curioso isso, né? Onde vai o marketing influência? Para onde ele vai? Deixa eu ver aqui o videozinho que eu quero mostrar pra vocês. Só um trechinho. Não é este, mas esse aí. Que agora ele já vai falar. Aí, do Raul. Só pra vocês entenderem, ele cria músicas, são episódios, e elas são bonecas reais, com música de funk, falando histórias reais da nossa vida. Como se fosse o The Sims. É muito engraçado isso. Voltou isso. Só um trechinho. E cada uma tem uma personalidade muito forte. Eu sou da paz, eu sou da galera. Hoje eu vou dançar até sentir tremer a perna. Eu sou da paz, eu sou da galera. Hoje eu vou dançar até sentir tremer a perna. Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra frente. Joga a cabeça com força até sair do olho a lente. Joga o bumbum pra trás, joga o bumbum pra frente. Joga a cabeça com força até sair do olho a lente. Não importa como, não importa onde. Veja que ele quer trazer uma realidade pra tudo isso. Pode ir, Tiago. Só pra você entender, por que eu trouxe isso? Pra vocês entenderem que a gente tem vários tipos de influência. Que pode ser a influência digitalizada, né? E que é muito positivo, porque tem marcas que estão investindo. E não necessariamente eu sou a consumidora. Entendeu? Então, por isso que eu falo, não vamos colocar a nossa opinião pessoal quando você faz o marketing influência. Vamos entender o que está acontecendo no mercado. O que o mercado está pedindo? Talvez o público dele, obviamente, deve ser 18 e 24. Mas no mercado tem uma ascendência muito grande para influenciadores digitalizados. E como que a gente usa isso para nossa marca? Né? Como a gente pode criar uma forma de usá-lo para a marca? E eu falo, a gente até agora estava falando muito sobre conteúdo e informação, né? Por que o influenciador funciona, não é? Ele funciona por conta do conteúdo e da credibilidade para quem segue. Independentemente, gente, se eu acho que aquele conteúdo é bom ou não. Entenda quem é a fanbase desse cara. A fanbase desse cara vai te dar o que e por que o conteúdo dele funciona. Óbvio, voltando ao que a gente já repetiu,
tem gente que faz conteúdo ruim, mas estamos aqui nós para quê? Para entender e classificar, com toda a nossa expertise de mercado, com tudo que a gente já estudou até hoje, qual é o influenciador que cabe certamente para nossa marca, né? E aqui eu queria apresentar para vocês o Federico De Vito. Antes de eu apresentá-lo, eu quero mostrar um case que a gente já fez, tá? Só resumindo assim, a gente fez no ano passado, ele participou de uma ação com a Dell. Só para adentrar, ele é um influenciador de entretenimento, ele faz conteúdos, produtor de conteúdo, e ele se aprofunda no que ele gosta. O que era um hobby que ele gostava, ele se aprofunda. Ele vai se apresentar muito melhor, mas eu vou explicar para vocês sobre essa ação da Katy Perry com o Dell. Ele ficou, acho que 6 meses, né, fazendo a ação inteira, que algumas pessoas que comprassem um computador e participassem da ação, elas poderiam ir conhecer a Katy Perry. E ele foi o fio condutor dessa história. Como a gente conta essa história para os outros? Sem ser pela mídia, né? Quem gosta da Katy Perry, segue o De Vito. Todo mundo sabe que o De Vito gosta da Katy Perry, que interpreta todos os álbuns, que sabe todos os álbuns dela, todas as músicas, que entende sobre o mundo pop da música. Então, nada melhor do que ele para ser o fio condutor, para contar essa história, de levar as pessoas para essa ação. E ele foi conhecer a Katy Perry junto com elas, e ele contou essa história num vídeo no vlog dele. Pode pôr lá, por favor. E aí eu vou colocar só um trechinho para vocês entenderem do que foi, a gente pula um pouquinho e ele já vai contar para vocês. Depois, se vocês quiserem assistir, vocês podem assistir no canal do De Vito. Bom, estou aqui com Maria Luísa, que foi a ganhadora da promoção da Dell. Você tá pronta? Ela vai chegar daqui a pouco por aquela porta ali e a gente vai conversar, vai tirar fotinho, vai... Gente, olha esse lugar que maravilhoso. Katy Perry tá chegando daqui a pouco, mas antes, vamos fazer um remember do que a gente fez aqui em Miami, tá? Oi pessoal, sou eu, De Vito, e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre Katy Perry. Tô até uniformizado aqui, ó. Bom, vamos começar do começo. A Maria Luísa é a ganhadora da promoção de Dell, que a Dell me chamou pra fazer uma promoção com todos os fãs de Katy Perry ao redor do Brasil. A promoção era até que bem simples. Você comprava um notebook Dell e você participava de uma promoção que você tinha que responder uma pergunta: o que você falaria pra Katy Perry caso você tivesse ela na sua frente? Comprou o notebook? Beleza, você vai participar. Não comprou o notebook? Infelizmente, não tem como participar. Depois de saber que a Maria Luísa foi a grande vencedora dessa promoção, a gente ia ver o show em Miami, que é o último show da turnê dela, Witness the Tour, em 2017. Maria Luísa e Júlia, vocês sabem que a gente tem uma missão aqui, no final, né? a gente, daqui a pouco, quando ele terminar, a gente mostra o encontro dele com a Katy. É só um resuminho para vocês entenderem o que a gente fez da ação da marca, como a gente transmitiu isso. E além de tudo, as meninas, sem a gente saber, elas eram super fã dele e calhou muito bem essa conexão. Então é isso, é um amigo muito próximo das meninas, a gente conviveu muitos dias e, além de tudo, fez uma baita produção de conteúdo. E eu queria apresentar ele para vocês, para dar uma palavrinha, né, De Vito? Pode vir aqui. Claro. Obrigada por vir. Obrigadão. Oi gente, bom dia. Bom, a ação da Dell foi bem legal, é uma das que eu gosto de mostrar como case, porque foi emocionante mesmo, ela tava tremendo e na hora a gente fala, ela chegou até aqui, comprou um notebook, ganhou a promoção, vai chegar na frente da Katy Perry e não vai falar nada. Tipo, pode acontecer isso. Então é um relacionamento muito legal e a gente tem o registro de tudo isso nesse vídeo, que ela vai levar para a vida inteira e todos os fãs vão levar para a vida inteira, relacionando com a marca que levou essa pessoa até lá. Aqui é um simples Media Kit das minhas redes. Público-alvo seria então até 34 anos, que é mais engajado. É algo que até tem me surpreendido ultimamente, porque o público ele envelhece e por sorte minha, digamos assim, eles estão acompanhando e continuam acompanhando de acordo que eu vou crescendo também. Redes sociais e partes do Brasil. Bom, várias coisas que a Thaís levantou aqui eu queria também ressaltar, que é aquela coisa de o influenciador, ele realmente tem que dar credibilidade na palavra dele. Você pode realmente pesquisar o que ele falou anos atrás. A gente tem alguns casos agora de influenciadores que infelizmente foram embora, coisas que falaram antigamente. Então é uma coisa que eu
desde os 18 anos, venho com isso nas redes sociais. Ou seja, desde os meus 18 anos eu não posso mais falar besteira nas redes sociais, é praticamente isso. Não posso nenhum tweet no Instagram, nada, digamos, que eu sei que vai me atingir pessoalmente e também pessoas pessoalmente. Porque o que a gente fala não é só sobre a gente, é sobre o que a gente está vendo no mundo e sobre o que a gente quer passar. Eu digo que eu sou a pessoa que passa a mensagem adiante. A marca vem até mim e quer passar uma mensagem. Como que eu vou passar essa mensagem adiante? Eu seria aquele meio de repassar uma ideia, de repassar uma ação, de repassar um produto. E tem um outro exemplo, tem um outro videozinho que eu separei do Homem-Aranha, que eu falo de entretenimento. Então, algumas marcas eu já tenho um contato constante. Seriam as distribuidoras de filmes, Sony Pictures, Fox, Warner, Paramount. E uma delas é a Sony Pictures, que lançou Homem-Aranha em 2017. E eles acabaram trazendo o próprio Homem-Aranha para o Brasil. E a Sony queria que eu fizesse uma entrevista. E eu faço muita entrevista no meu canal, porque quando a gente fala de filmes, a gente quer saber como é feito, quem fez, ideias, etc. Com atores, diretores. E nessa questão aqui em particular, como era o Homem-Aranha, eu falei assim, não vou deixar o Homem-Aranha passar sem fazer algo que pode se tornar viral. Tipo, é o Homem-Aranha. Tipo, toda criança até o adulto ama o Homem-Aranha. Então preciso fazer algo que seja fora da caixinha. Essa é outra coisa interessante no influenciador, que ele sempre tem que pensar como que ele vai passar a mensagem da melhor maneira para ele e para a marca. Não pode ser só bom para a marca, não pode ser só bom para o influenciador. Tem que ter essa conversa. E se não chegar num acordo, não faz. Eu acho melhor não fazer. Já aconteceu de marcas chegarem até mim e eu falar, olha, infelizmente eu acho que não vai rolar, porque ou a gente não chegou num ponto de acordo, ou a gente chegou numa conclusão de que realmente o que a gente queria fazer não é aquilo que está de acordo para o momento. E que tal que seu público nem aceitasse? Nem aceita, ou sabe que é muito jabazento, ou sabe que tipo, tá muito explícito. Porque na TV as coisas são bastante explícitas. Você tá num programa, assistindo um programa de talk show, o apresentador sai um segundinho, te passa a mensagem e volta. Isso no YouTube não funciona. A TV não funciona no YouTube e o YouTube não funciona na TV. São duas coisas diferentes que, como a Thaís disse, elas se complementam. Mas pessoas que tentam fazer programas de TV no YouTube não engajam, porque é algo que realmente você tem que parar e ver. No YouTube você tá constante conteúdo o tempo inteiro. O Homem-Aranha veio e eu falei assim, Sony, eu posso trazer uma aranha de verdade para brincar com o Homem-Aranha? Como assim? Literalmente essa é a minha ideia. Eu quero trazer uma aranha de verdade para ver se o Homem-Aranha tem medo de aranha. Calhou que o Homem-Aranha tinha medo de aranha. Foi maravilhoso para mim. Foi maravilhoso para mim. E aí eu falei assim, ótimo, se ele tem medo de aranha, vamos tentar fazer essa aranha chegar até ele. E o pessoal da Sony no Brasil, que já conhecia meu trabalho, deu essa credibilidade. Se eles não tivessem dado a credibilidade, a gente não teria um vídeo de 5 milhões de views com comentários ao redor do mundo antes do lançamento do filme, que foi maravilhoso para eles. Era um marketing que eles tinham dentro da plataforma sem eles terem planejado isso, sabe? E aí, junto com o Google, que é também um parceiro, YouTube, etc., eu perguntei para o Google, pode dar play, se quiser até... Eu perguntei para o Google se eles não me dariam algumas informações. Então, a imagem visual é do Google e o conteúdo é da Sony Pictures. Hello, Tom. Hello, Laura. How are you guys? Well, how are you? Aí a brincadeira é essa bancada e a gente ficava encostado na parede. Cada resposta errada sobre aranhas, a gente tinha que dar um passinho para mais perto dela. Então, tipo, o Homem-Aranha tinha que conhecer de aranhas, minimamente. Era basicamente essa brincadeira. Cada resposta errada, você chega mais perto da aranha. E ele realmente tinha muito medo de aranha. Tipo, no final do vídeo ele tá tremendo. E a aranha, ela não parou quieta, obviamente. Ela começou a andar, começou a descer da bancada. Enfim, E essa ideia foi toda minha. A gente foi atrás de um cara que criava aranhas, cuidava de aranhas. A gente descobriu que ele cuidava de aranhas há não sei quantos anos. Enfim, esse é o professor que ele estava ali o tempo inteiro. Caso alguma coisa acontecesse, caso a aranha mordesse o Homem-Aranha, não sei. Então, essa era a brincadeira.
Aí entra a imagem visual do Google. Quantas espécies de aranha existem no mundo? 20,000? 18,000? E aí a brincadeira vai em cima disso, de informações da aranha. Bom, obrigado. Acho que o influenciador, a principal função do influenciador é ele criar conteúdo de maneiras diferentes, não sempre a mesma coisa. Eu tô numa fase que eu tenho olhado meu conteúdo antigo e falado, mas o que eu quero fazer a seguir? Tipo, já faço certas coisas, já faço entrevista, já faço vlog, já faço muito conteúdo de viagem, que é quando a pessoa viaja, faz parceria com companhia aérea ou agência de viagens, faz o vlog, e aí dentro desse vlog ele insere certos lugares que as pessoas ao viajar nesse destino podem incluir também. São vários materiais, então acho que é sempre pensar no próximo passo. Isso é muito importante para o influenciador. E quando a marca chega e se apresenta para o influenciador, ela tem que também saber em que patamar, em que passo o influenciador está. Que também não adiantaria ver um vídeo, digamos, de 2015 e pedir para o influenciador fazer a mesma coisa agora. Que não funciona, o público dele já viu, já entendeu que ele já faz aquilo ou já fez. Talvez se ele postar novamente essa mesma ideia, não dê tão certo. Se eu postar novamente um vídeo com Homem-Aranha no segundo filme, as pessoas já viram o primeiro. Então, é sempre pensar em algo diferente a mais para fazer. Eu deveria ter começado assim, mas eu saí falando. Uma breve apresentação sobre mim. Eu falava muito de comportamento para adolescentes em 2009 no site da Editora Abril. Depois desse site da Editora Abril, que era um contrato de tantos anos, eu terminei e fui pro Twitter, e do Twitter fui pro Tumblr, Snapchat, enfim, todas as redes. O influenciador ele tem que estar presente em todas as redes, mas ele tem que falar com o público de cada rede de forma diferente. Isso é muito importante também. Eu falo no Twitter com eles, com esse 1.100.000 pessoas, de um jeito totalmente diferente do que eu falo no Instagram, que tem 850. Talvez eu tenha mais no Twitter, porque é a rede que eu mais me sinto à vontade de falar de tudo aquilo que eu quero falar. Porque é mais rápido, porque é um conteúdo diferente, e no Instagram já é algo mais visual. Então, assim, por incrível que pareça, as pessoas no Instagram, elas querem ver rosto, elas querem ver as pessoas. Então, quando o conteúdo de alguma marca é postado no Instagram, eu preciso estar atrelado a esse conteúdo. É algo muito louco que eu tenho percebido, tipo, o rosto conta muito no Instagram. É uma rede que as pessoas querem ver pessoas. No YouTube já é geral, já é um entretenimento geral. E o Facebook eu digo que hoje em dia é só notícia e atualmente só política, porque tem que esperar passar a Copa política para voltar a usar. É basicamente assim. E o Twitter, então, maior engajamento, porque eu estou o tempo inteiro ali postando coisas e é muito rápido. E eu comecei usando essas redes, então, depois de 2009, 2010, e eu fui usando elas para uso pessoal, digamos assim. Porque eu já não tinha mais aquele respaldo da Editora Abril e tudo mais. Então, o influenciador ele tem que ter um nicho, que a gente comentou aqui também, e o meu nicho era o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de ver. Meu primeiro vídeo no YouTube foi para a primeira série solo da Netflix, muito tempo atrás. Anos depois, a Netflix me chama para falar de série deles e contratar para falar com atores e divulgar séries deles. Então é algo muito louco eu parar para pensar onde isso começou como uma brincadeira de simplesmente falar do que eu gosto de fazer, para depois ver que a Netflix, nunca imaginaria, iria me chamar para viajar, falar com fulano, Stranger Things e etc. Então é algo que o influenciador ele tem que estar onde eu quero chegar. É uma carreira, é um produto, é uma empresa, emite nota, paga imposto, é tudo igual. Então, cada influenciador, assim, existem influenciadores que eles não dão bola para esse tipo de coisa. São aqueles influenciadores que a gente se perguntar onde ele está agora, já não engaja mais, pode ter as curtidas, pode ter as visualizações, mas ele não engaja mais. Um produto inserido lá não dá o feedback tanto quanto, digamos, micro-influenciadores que são nichados naquele meio. Acho que tem mais algum vídeo que a gente separou daqui? Isso, tá. É um dos mais recentes. A British... isso também é outra coisa legal de falar mesmo, que o Instagram ele tem bombado muito vídeos.
eles querem bater de frente com o YouTube, a gente sabe, mas a questão é que o vídeo no Instagram, ele tem viralizado e dado mais repercussão, porque os números que eles entregam pra gente, eles são mais, digamos, dinâmicos. Às vezes a pessoa tá passando no timeline, acho que todo mundo faz isso, vê, lê, entende a mensagem, mas não curte, vai pra próxima. O vídeo ele te dá informação de quantas pessoas pararam para visualizar aquele conteúdo. Então acho que é esse o ponto do Instagram hoje em dia. Da pessoa estar na timeline, parou, visualizou, contou uma visualização. Na curtida nem sempre, a pessoa tem que dar 2 cliques. Aqui foi uma ação da British Airways que eles me chamaram para ir até Londres no dia do aniversário do Freddie Mercury. O Freddie Mercury fez aniversário dia 5 e ele vai ter um filme em novembro. Não, agora é outubro, na verdade. Bohemian Rhapsody, que é o filme que vai se contar a vida dele. E eles juntaram tudo isso. Mais uma vez eu consegui juntar 2 clientes, que seria a Fox Filmes, que já é também um grande parceiro, com a British Airways, que talvez eles tenham me descoberto porque eles sabem que eu falo de filmes como a Fox Filmes. Então é meio que uma cadeia. Pode dar play, por favor. E foram o pessoal que cuida das malas, dos bagageiros do terminal. Eles fizeram um flash mob. E aí no painel apareciam as músicas, tudo muito... Isso aqui é o pessoal desembarcando, aqui ó, o pessoal desembarcando literalmente. E do nada começa um flash mob do Freddie Mercury. E todos eles trabalham no Terminal 5, que é o da British Airways. A internet está um pouco... mas vai. E é uma homenagem que quem tá lá no momento para, filma, tira foto, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos. É um terminal gigantesco, internacional. Então é uma ação maravilhosa. E para complementar essa divulgação, eles chamaram influenciadores ao redor do mundo. É uma companhia aérea, acho que a passagem de avião não é tão cara assim para eles, então fica mais fácil de chamar o pessoal. E aí fui eu, uma influenciadora da própria Inglaterra, influenciadores ao redor da Europa, enfim, pessoas que se encontraram lá no momento para fazer essa divulgação e postar nas redes. E aí acabei criando, poderia ter sido só uma foto, feito stories, mas acabei criando um vídeo justamente por esse motivo que eu falei pra vocês. Do vídeo tem crescido muito, é aquela porcentagem que a gente falou que cresce bastante nas redes, e é uma porcentagem que tem crescido ainda mais no Instagram. Tiverem qualquer pergunta sobre marcas, sobre influenciadores, sobre... Tem uma dúvida, a gente vê que o uso do stories está crescendo muito, assim, tipo, tem pessoas que só acessam os stories e não veem a timeline. Como que você enxerga isso? Que realmente vai acontecer isso? A gente tem que focar mais no stories mesmo? Certo. E complementar esse conteúdo com um post no feed? Tá. Influenciador mesmo, assim, que a gente tem uma marca lá que a gente trabalha com alguns influenciadores e a gente vê que tem essa dinâmica diferente. O Stories ele também não pode ser muito mecânico, sim. Então tá meio que nesse... O Stories ele tem aquela coisa que são 15 segundos corridos. Você tem que segurar a pessoa por 15 segundos. A mensagem tem que ser em 15 segundos, senão ela passa pro próximo, e se ela passar pro próximo e o próximo complementar o anterior, ela já perdeu a mensagem. Então, mas assim, em questões de números, de estar mais forte, eu tenho mais visualizações nos meus Stories do que no feed. Isso é um fato e é muito estranho isso. Eu acho que é o fato do vídeo também, das pessoas quererem ver mais vídeos, estarem com o dedinho ali. Mas as minhas visualizações do Stories, elas não entregam realmente o conteúdo certo. E assim, quem está no feed, ela não vai ter acesso aos meus números do Stories. Ela só vai poder ver. Eu acho que a questão da marca, uma vez antes de falar, de já chegar contratando, pedir o Media Kit, pedir visualizações. Até uma coisa que eu vou botar, que está faltando mesmo, Stories. Eu vou botar ali, que é muito bom pensar nisso e estar no Media Kit. Mas eles sempre perguntam o número de visualizações no Stories. Porque hoje em dia o Instagram, entre essas redes, ela é a mais forte, a que mais tem crescido e a que mais tem mudado, digamos assim. O YouTube ele se manteve no vídeo, o Twitter nas mensagens rápidas, e o Instagram ele tem mudado, eles têm feito muitos testes em cima.
Mas a mensagem do Stories no feed, às vezes, ainda não é tão necessária. Você pode só contratar o feed ou só contratar o Stories. Se quiser, tiver um dinheiro extra, contrata os dois. Se não, só um ou outro. Por quê? Porque a cronologia no Instagram, ela tem mudado. Então, assim, você vê um post de 2 dias atrás. O Stories, ele só dura 24 horas no ar. Então, se você complementar o Stories com um post no Instagram e ele aparecer para você 2 dias depois, a pessoa vai entrar no Stories e vai ver que já sumiu. Ué, mas não tá aqui o conteúdo que ele tá falando no post. Então, ou você separa essas duas pautas, entrega tudo que você quiser falar no post do feed, que também é um pouco difícil, porque se a pessoa já leu no feed, ela não vai querer ir no Stories. Então, é uma questão de ver com o influenciador qual é o melhor caminho. Mas muito depende, muito depende. Tudo isso, tá? A gente faz um planejamento para entender o que a marca precisa. Não necessariamente, tá? Eu vou postar no Stories, às vezes a marca, amanhã ele já não tá mais lá. E essa marca, às vezes, precisa de uma coisa fixa para entender e continuar engajando durante mais tempo. Porque o Stories você tem as 24 horas. Na timeline, a gente sabe que a média das pessoas continuarem a curtir é de uns 5 dias. Elas de 3 a 5 vai descendo. Então depende, tudo depende. Você pode fazer uma história contada no Stories e fazer uma congruência com a timeline. Mas que tudo não se relacione diretamente. Que funcione uma coisa no Stories e a gente conta outra na timeline. E que essas duas tenham força quando elas estão juntas e que tenham força quando elas estão separadas. Então tudo isso vai do princípio de qual é o problema que a marca quer resolver, né? Eu acho que é muito disso. O Stories, logicamente, ele é muito mais forte. Mas só que hoje, neste momento, eu não sei qual é a marca. Por que ela precisa do Stories? Realmente o público que ela quer, ela engaja no Stories, ela quer um link? Então é o Stories. Eu não vou clicar num link na minha timeline, entendeu? Tudo depende. O influenciador vai te ajudar, por isso que quando eu falo muito isso pra todos aqui, cocrie com o influenciador. Chega pra ele e pergunta o que funciona pra ele. Não vai querer colocar na rede social dele o que você, marca, quer. Porque não vai funcionar. Porque você vai ter uma aceitação baixa. Então você pergunta pro influenciador, né, Devito? É isso que é o mais que eles batem na tecla. Conversa com a gente. Chega do nosso lado e pergunta. Você quer fazer isso? Isso funciona? Pode ser que ele negue e fale, não, eu não quero me arriscar. Acho que é muito isso. Quanto tempo você trabalha por dia? Quantas horas? Eu acho que seriam... Você tá aqui... Sim, é um trabalho. A gente tá perdendo tempo. Tá, sim. É perdendo tempo, tempo inteiro. Obrigado. Mas... Se eu quiser te contratar para você, a gente conversar. Pode ser também. Pode ser também. Sim, eu não acredito que seja uma perda de tempo. Acredito que não seja uma perda de tempo. Mas uma coisa é, o influenciador, pelo menos pra mim, ele não tem horário de trabalho. Isso depende, por exemplo, hoje eu acordei, a primeira coisa que saiu na minha timeline é Nicki Minaj faz show semana que vem aqui no Brasil. Tipo assim, eu mal abri o olho. Eu espero ir, se alguém aqui é da Vivo já, enfim. Mas enfim, é muito louco isso. Ontem eu fui dormir meia-noite fazendo um visto pra Austrália para um 7 visit. Tipo assim, era o único horário que o pessoal da embaixada de lá, você entende? Tipo, é muito louco. E o pessoal acha que o influenciador não trabalha, que o influenciador só dorme e só fica na internet. Isso é o maior mito que um dia eu farei um vídeo falando sobre, mas acho que ainda não é o momento de me estressar com isso. Mas é uma coisa muito louca. Realmente, assim, eu acordei, eu não tinha tempo de tomar café, eu precisava postar antes que a Nicki Minaj vinha semana que vem. Ou seja, é uma constante busca de informações e as pessoas também me mandam muita coisa. Ontem saiu o trailer da Capitã Marvel, por exemplo, o maior filme da Marvel com uma mensagem feminista que vai ser lançado no Dia Internacional da Mulher do ano que vem. É uma super pauta e eu precisava falar disso. Então acho que o tempo depende se tiver coisas acontecendo no mundo ou não. É basicamente isso. Qual é quanto você procura e quanto você é procurado? Qual percentual você procura? Tá? As marcas? Você procura uma marca? Sim. E qual é o percentual que te procura? Só procura. Assim, é bem relativo. Ele pouco procura. É porque ele já chegou a um patamar de ser muito conhecido. Não, ele é mais profissional, porque ele colocou ali claramente
se o produto não se adapta às condições devido Eu acho que, assim, algumas vezes eu procurei, digamos, que eu tinha interesse muito numa marca, ou eu uso muito a marca. Eu acho que é legal falar, por exemplo, rede celular, telefonia. Eu usava muito telefonia e sempre que eu postava um print, o nome da telefonia ficava lá em cima. Então eu achei interessante falar com algumas marcas de telefonia. Olha, toda vez que eu posto um stories respondendo alguém, o nome da companhia aparece ali em cima. Que tal a gente fazer uma parceria? Ou que tal, sabe? Acho que depende de qual marca está realmente dentro da vida do influenciador o tempo inteiro para ele procurar ir atrás. Outback, por exemplo, é uma marca assim que eu sempre gostava de ir final de semana, ia com meus amigos, acabei procurando, eles gostaram da ideia, então é um vai e vem. Mas dificilmente acho que o influenciador, quando chega num patamar, ele tem tempo para ir atrás. Porque vai chegando e-mail e aí você vai, digamos, alinhando um em cada data ou arrumando um em cada data. Então meio que não sobra um tempo para você ir atrás, porque demanda uma apresentação, você dizer o que você quer fazer com a marca, etc. Gente, assim, a gente tem um tempinho restrito, a Maria fica com ele aqui até o final, mas a gente ainda precisa continuar o curso. Se vocês precisarem qualquer coisa, tem o contato dele ali, se todo mundo quiser anotar. Eu vou ter que ser em breve, mas... Precisa sair em breve. E além de tudo, gente, só para vocês entenderem, eu sou parceira de muitos influenciadores, o Devito é um grande parceiro meu. E por que eu trouxe ele aqui? Porque a base, para mim, é um conteúdo de qualidade. Sem ter o conteúdo de qualidade, eu não traria o Devito. É isso que eu prego. E assim, infelizmente, a gente vê que muita gente vende post por post. Se você me contratar, eu não vou fazer isso pra você. Eu quero fazer um planejamento. Porque realmente eu quero passar o melhor conteúdo, eu quero passar um vídeo legal, eu quero fazer uma cobertura legal. Tá? É isso. E é por isso que eu me atrelo só a profissionais de credibilidade no mercado. Né? Muito obrigada. Eu agradeço sempre mesmo. E sucesso, você vai conhecer a Nicki Minaj. Só pra vocês saberem. Obrigadão, viu, Devito? Obrigada. Deixa eu colocar aqui. Gente, ele precisou sair, ele tem já uma outra gravação logo depois. Mas assim, isso tudo que eu falei é muita realidade, assim. Não, meu Eva. Enfim, isso é muita realidade, assim, porque o que importa de fato do influenciador não é somente o público que ele tem, o número de seguidores que ele tem, é o que ele engaja de fato, é o conteúdo que ele produz. Se vocês olharem as entrevistas dele, é brilhante. O menino fala 3 ou 4 línguas. Ele só está transpondo todo o aprendizado que ele teve todos esses anos e o que era um hobby fez uma profissão. Então isso é uma credibilidade. O influenciador trabalha muito. Influenciador é caro, ele precifica o trabalho dele. Ele precisa precificar. Ele não vai fazer de graça. Vocês trabalham de graça? Alguém aqui? Ninguém trabalha de graça. Ai, faz um postzinho, por favor, porque você é a marca gostando de você. Não. Ele tem que trabalhar. Ele trabalha 16 horas por dia, os influenciadores trabalham. Então a gente tem que tornar esse mercado profissional. É isso que eu digo para todos nós. Para que a gente viva numa harmonia de criação de conteúdo de maior qualidade sempre. Porque senão esse cara não é remunerado, você não pode cobrar dele, marca. Você não pode cobrar dele. Só que esse cara, ele vai trabalhar pra você. Ou você tem uma troca muito boa de ele cobrir um conteúdo que vai bombar, ou então você vai ter que pagar e pagar o valor que o cara quer. Óbvio, existem negociações, importante negociar, importantíssimo. Isso daqui é o mercado que a gente está falando do marketing influência, a gente negocia sempre. Mas entenda que esse cara é profissional. Foi muito boa a pergunta dele. Quantas horas esse cara trabalha por dia? Ele trabalha 16, 20 horas. Tem dia que realmente agora ele deveria estar trabalhando. Óbvio que ele está fazendo um trabalho também. Mas você entende que ele precisa ter o conteúdo, ele é sozinho, ao mesmo tempo que ele tem uma empresa, ele tem algumas outras pessoas que ele tem que pagar para edição do vídeo, para não sei o quê. Mas esse cara é a própria marca. Ele se fez a própria marca. Cliente que fala, vou trocar por um post. Eu já falo, gente, você realmente quer um conteúdo de qualidade? Então não vamos trocar, vamos pagar. Você tem esse potencial de alcance melhor e você ainda vai ter uma qualidade melhor, tá? Aí isso tudo, né, que a gente já falou, das diferenças de cada influenciador e tal, você fala pra mim, mas Thaís, eu não sei
qual influenciador que eu devo usar para minha ação. Tá, eu já decidi qual é o problema, eu sei o que eu quero fazer, mas qual que eu tenho que escolher? Você tem que analisar esse problema e resolver com estratégias, tá? Eu coloquei alguns problemas que a gente pega, assim, bem específicos. Eu queria mostrar mais cases, mas a gente tá com o tempo bem restrito. Mas eu vou falar de alguns problemas que, às vezes, as marcas me trazem muito e é a partir daí que eu faço planejamento estratégico. Lançamento de produto é o que mais trazem, tá? É buzz que você quer fazer? Você quer gerar awareness? Mas ao mesmo tempo você quer gerar credibilidade, experimentação? Eu preciso trazer gente de todos os tipos para um lançamento de um produto. Eu digo muito isso. Eu preciso falar da celebridade até o micro-influenciador, até o formador de opinião. Eu tenho que falar, todo mundo tem que estar falando do meu produto. Vamos fazer um buzz. Vamos sair contando uma história. Um case Fiat, que é aquele que eu tinha falado pra vocês. Depois me mandem e-mail que eu posso mandar alguns cases emblemáticos pra vocês assistirem. Uma gestão de crise, tá? Aqui é uma história muito legal, o César, coitado, já ouviu ela. Mas, como que a gente gere uma crise? Influenciador te ajuda a gerir uma crise, desculpa. Qual que é a identidade da marca? A escolha do influenciador tem que ser a cara da marca, tá? E se esse cara, como ele disse que ele é fã do Outback, se tivesse uma crise no Outback, ele ama o Outback. O Outback sinaliza as pessoas que estão com ele. Como a gente pode gerir essa crise melhor? Vou contar a história da batata Lay's, que é bem emblemática, assim, que eles me trouxeram um case muito interessante. Cara, eles chegaram pra mim e falaram, Thaís, a gente tá com um problema no Nordeste. Eu, qual? As pessoas não falam Lay's. As pessoas falam Laís. A batata Laís. Vamos comprar ali a batata Laís. Só que não é esse o nome da minha marca. Como é que eu vou gerenciar essa crise no Nordeste? Se você fizer um vídeo da marca zoando, até pode ser que engaje. Mas o que o influenciador que gosta da Lay's, que tem credibilidade, que é forte, que é especialista, nichado e respeitado, pode trazer de força? Aí eu peguei pessoas, era Norte e Nordeste, tá? Aí eu falei pra eles, gente, que tal a gente brincar com isso? Através de pessoas de humor. E pessoas que engajem nessas regiões. E falar, gente, e aí, é Laís ou Lay's? Vamos fazer uma enquete pra zoar com esse assunto. Como é que você fala? Brinca, vamos brincar. E depois no final você dá a mensagem que é a batata Lay's. Enfim, aí eu criei uma estratégia específica, pus Tainara G, pus várias pessoas grandes e vários nichados, pra mostrar pra eles que funcionava a gente ensinar a falar. E não é um problema também falar errado, é uma brincadeira. Como é que a gente faz essa congruência e ao mesmo tempo passa a mensagem que essa marca estava sofrendo? Porque eu chegava no mercado e ninguém sabia vender a Lay's. Eu não sei qual é essa batata. Aí a pessoa olhava no mercado e eles não conseguiam vender. Mas olha, a gente veio do off para o online. A gente fez uma transição, um planejamento de crise. Escolheu pessoas ideais para isso, para que elas transmitissem esse recado de uma forma de crise. Tem vários outros tipos de crise e os influenciadores podem te ajudar. Mas por isso que você precisa conhecer muito aprofundado o conteúdo desse cara. Senão, voltamos ao início. Pode ser um tiro no pé e sua crise será ainda maior. Mas o influenciador te ajuda na crise. Um always on, né? A gente fala muito de conteúdo. As marcas precisam de conteúdo o tempo inteiro. A gente está falando de branded content. Como que a gente passa esse conteúdo legal? Vamos pegar embaixadores e criar um conteúdo always on, contando histórias. Você quer conteúdo? Pega a pessoa que cria conteúdo. Vamos fazer o conteúdo de Olímpicos, por exemplo. Vamos falar do Case Netshoes, é legal também, porque Olímpicos também. Mas Case Netshoes, o que foi esse case que eu fiz? Eles precisavam de pessoas ao redor do mundo que falassem de lifestyle saudável e fosse gente como a gente, né? E aí a Netshoes falou, Thaís, vamos pegar um monte de gente pra criar conteúdo, porque eu preciso de conteúdos para as minhas redes sociais. Preciso de foto legal, preciso de vídeo legal, preciso contar histórias de viagens com produtos da Netshoes. A gente fez uma gama, né, de embaixadores, pequenos embaixadores pelo Brasil, e essas pessoas, elas mostravam o que era legal se divertir de lifestyle leve e saudável no final de semana nas suas regiões. Eles tinham conteúdo para toda semana. Então, eles gastaram menos porque eles não pegaram a criação da agência. Eles usaram a criação do influenciador. Quem foi o creator? Foi o influenciador editou, o influenciador fez a foto, o influenciador fez tudo, com um olhar de gente como a gente e regional. Olha que legal, produzimos conteúdo always on, sem o cliente ter gasto
para produzir esse conteúdo, que seria o triplo, quádruplo do preço. E além de tudo, a gente tem engajamento na rede social do influenciador. Olha que legal, que cruzamento legal, né? Esse é um caso muito legal, né? A gente ficou muito tempo. Esse foi um dos primeiros cases que eu fiz de micro-influenciadores e funciona, porque você precisa de conteúdo. O embaixador, eu gosto muito dessa palavra. Por quê? Porque você torna a sua marca com credibilidade quando está com um embaixador. Esse cara está com você durante um tempo. Ele não vai fazer um post pontual e tchau, não faço mais. Nossa, ele fez aquilo, já está com o concorrente? Não, o embaixador funciona para estar com você. É aquele cara que ele vai estar do teu lado, que vai co-criar, que tem um posicionamento, tem respeito, ele tem um poder ético e social grande, tem moral. Então você escolhe muito bem o seu embaixador, para que ele te ajude a construir melhor a história da marca e ainda fidelizar clientes com essa marca. Então você vai ver, por exemplo, no Case Olímpicos, Fernanda Souza. Eu coloquei, agora ela já não é mais, mas ela ficou durante quase 2 anos, acredito, como embaixadora da marca. Ela era uma pessoa leve, ela não treinava forte, ninguém estava falando sobre treinamento, a gente está falando sobre lifestyle. Ela é uma pessoa respeitada, que tinha um repertório social muito importante e ético, e ao mesmo tempo que ela era uma celebridade, ela também é uma influenciadora. A gente sabe que a Fernanda Souza hoje em dia ela é muito mais influenciadora do que uma celebridade. Tem esse cross que ela fez. Então, ela como embaixadora da marca, funcionava muito. Ela estava todo dia vestida de olímpicos, ela não precisava falar que ela era olímpicos. As pessoas já sabiam. As pessoas, caramba, aquela menina da Olímpicos, tipo, nossa, que legal, ela está cobrindo um evento da Olímpicos. Então, cria uma identidade junto com a sua marca. Ao mesmo tempo que ela está postando nas redes sociais dela, você também constrói esse conteúdo junto com esse cara. Gosto muito de embaixador. Eu, das marcas, teria sempre um embaixador influenciador. Porque você tem uma força com isso durante um tempo e te traz a credibilidade. Obviamente que quando você precisa de picos de lançamento, você vai contratar outros nichos, né? Você vai fazendo essa história, contando essa história de uma maneira melhor. Mas o embaixador, ele te traz algo que o resto pontual não te traz, que é a qualidade, confiança, credibilidade, tá? Mas essas são algumas resoluções de problemas. Existem N problemas. Eu coloquei alguns característicos só para pontuar, para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? E aí, toda palestra, eu sempre percebi que as pessoas me falavam, mas qual é o segredo, né, de escolher esse cara? Aí eu falo, gente, discernimento de conteúdos. Entendo o que esse cara faz. Quem é o cara que fala sobre humor? Quem é o cara que fala sobre, sei lá, entretenimento, como devido. Cocrie com o influenciador. Analise os dados. O mais importante de hoje é saber usar o Analytics de todas as redes sociais. Se você interpreta aquele dado, você vende um influenciador de uma forma legal para aquela marca, tá? Você mostra o quanto ele engaja naquele público-alvo. Por que ele mostrou gráficos aqui, o Devito? Porque ele precisa mostrar que o público dele está entre uma faixa etária e outra. Porque ele tem, sei lá, quantos mil seguidores e tem um alcance X, impressões X. É aquilo que vai te dar credibilidade para você defender para o seu cliente. As marcas precisam olhar os dados. Não é só porque ela achou aquele cara bonitinho. Aquele cara bonitinho pode ser que ele não te engaje. Então, olha o dado. Saiba analisar. Tem diversos cursos de analytics, tanto de YouTube até de Instagram, para que a gente consiga analisar esses dados com profundidade. Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em termos comerciais, né? Quando você vai, por exemplo, vou contratar um influenciador lá, escolhemos, chegamos num denominador comum, é o Devito que a gente quer fazer a campanha do cliente. Como é que funciona? Funciona por cachê, funciona por post, funciona por vídeo? Depende de tudo. Todo, como que eles fazem? Como eles especificam? Exatamente. Depende, tá? Como eu disse, dependendo da sua ação, você vai criar um planejamento estratégico para essa ação. Eu vou querer, por exemplo, 2 posts no Instagram, um vídeo no YouTube. Enfim, você faz um pacote e você quantifica o que você quer perante a sua estratégia do tempo determinado, quanto você quer usar isso, e a partir disso o influenciador vai precificar. Não existe uma tabela de precificação de influenciador.
Gente, existe. Cada um cobra o seu valor. Eles são profissionais de produção de conteúdo. Mas é por hora? Não é. É por postagem. É por postagem. Se você tiver presença, você também paga essa presença do influenciador. Tudo depende. Cada um faz sua produção de conteúdo e ele cobra um valor por essa produção de conteúdo. Se for vídeo, ele vai gastar mais. Se for só foto, ele vai gastar menos. Então, todos os influenciadores têm as suas próprias tabelas. O mercado ainda não se padronizou, porque não há uma padronização nisso. Você precisa fazer um orçamento com esse cara para que você entenda o valor dele. E aí ele vai te falar, eu cobro isso porque eu tenho tantas impressões. Ah, mas você não tem tantos seguidores. Não, mas eu tenho um engajamento que é mais de 10% do meu número de seguidores. Ele vai te explicar por que é aquela valoração. Tá? Isso de valores é bem complexo mesmo, cada influenciador tem o seu, mas você precisa entender os dados para entender por que você está pagando aquilo. Ou então o cara é muito renomado. Por exemplo, eu vou contratar o Lázaro Ramos. Ele não tem tanto engajamento, mas olha a persona que ele é no Brasil. Ele vai te cobrar pela persona que ele é no Brasil. Entendeu? Isso em grana é quanto? Depende, eu não sei te dizer, tudo depende de cada influenciador, de cada pessoa, de cada momento. Eu, por exemplo, estava orçando esses dias, conversando, na verdade, com muitos deles são meus parceiros, porque muitas marcas ainda insistem em contratar em celebridade, e eu digo que isso é algo que nem sempre funciona, porque às vezes o valor muda e aumenta muito. Por exemplo, a Giovanna Antonelli, ela tá no final da novela, agora ela tá vendendo uma mídia muito mais cara do que semana passada. Ela vende mídia. Óbvio que no final da novela ela vai ter um monte de visualização. Então, o cachê que eu queria pagar pela semana passada, essa semana ela não tá me cobrando. Eu que já tô há muito tempo no mercado, ainda sou pega de surpresa. Porque cada um tem sua forma de precificar. Ela, por exemplo, quis cobrar outros valores a mais, entendeu? Acontece, e ela está certa, porque ela está no meio dela e aquilo pra ela é muito vantajoso e é aquele momento que ela vai ganhar. Só que cada influenciador tem seu tipo de precificação. Cada celebridade tem seu tipo, tá? E eu digo muito isso de deixar o gosto pessoal de lado. Você tem que ler, você tem que assistir, conhecer a vida dos influenciadores, tá? E se adaptar ao influenciador. Eu acho que se adaptar a ele é o que a marca ganha mais. Estou fazendo agora uma ação de Olímpicos, que na semana que vem a gente vai soltar. Essa ação de Olímpicos é muito legal. É sobre liberar a brincadeira. Crianças, pais e etc. E é muito legal, cada influenciador criou seu conteúdo, deixei ele livre. E é isso. Eu quero contar a história por meio do conteúdo dele. Eu me adaptei a cada um deles. Tá? Mas tudo isso, como eu estou dizendo até agora, a gente precisa ser planejado. A gente tem que planejar essa influência. Como é que a gente distribui esse conteúdo numa marca, por exemplo? Como é que a gente faz algo muito bom para que funcione, para que tenha engajamento? Quais posts eu vou usar? Eu vou usar Instagram, vou usar Facebook? O que eu vou usar? Tudo isso vem da resolução do problema. Primeiro você tem um briefing, né? Que eu não sei se todo mundo sabe o que é briefing aqui. Se alguém não souber, levanta a mão. Mas o briefing a marca normalmente te dá. Ela conta qual é o histórico dela, o que ela quer fazer agora e o que ela pretende mostrar. Pra mim chega muito isso porque eu faço o planejamento da criação, tá? Eu não, como eu disse pra vocês, eu não vendo influenciador, eu vendo a estratégia junto com o influenciador. Então eu crio pra eles. A marca me liga, Thaís, eu tô com uma questão aqui, eu quero lançar o produto semana que vem, eu quero falar sobre isso. Me manda um briefing que eu vou adaptar todos os tipos de postagem e criar esse conteúdo pra você da melhor forma possível por meio de influenciador digital. Então o que eu pego? Peguei esse briefing, sentei, respirei, entendi o problema do cara e planejo essa criação. Tá. O influenciador, ele tem que contar uma grande história. Ele precisa contar uma grande história, como foi Katy Perry que a gente mostrou aqui. Se ele precisa contar uma grande história, você não vai fazer Instagram, Facebook e outras redes. Ele precisa contar uma grande história no YouTube. Você precisa contar começo, meio e fim. Então eu entendi que ele precisa contar essa grande história, então eu vou indicar influenciadores que da temática do meu cliente se encaixem no YouTube. Qual influenciador que engaja mais? Qual influenciador que é mais nichado? Aí eu vou ver o que o cliente quer. Mas, eu digo muito, quando a gente vai planejar uma rede, se atrele a outra. Nunca desconecte redes sociais. Eu preciso chamar no Stories
pro meu vídeo no YouTube. Olha que engraçado, né? Você tá no story e você manda pra outra rede. Sim, eu mando pra outra rede. Porque eu tô contando uma história completa no meu YouTube. No meu stories eu tô dando um pitaco pra pessoa clicar. Então todas as redes e o planejamento dessa criação, elas têm que estar congruentes. Você tem que entender qual que é o seu target, qual que é o seu público-alvo. Se eu quero falar com mães 45+, onde elas estão? Minha mãe tá no Facebook olhando o vídeo o dia inteiro. Certo? Que é isso que acontece muito. Então, a gente tem que entender o problema do cliente para planejar a melhor rede social e onde esse influenciador está. Tá? E aí você fala, tá, eu entendi qual rede social eu quero usar, e aí eu vou escolher o influenciador a partir de tudo que a gente falou. Os tipos de influenciador, pra que eu quero cada um. Por que esse cara aqui tá funcionando? Ah, esse cara aqui, ele fala de entretenimento, então tem tudo a ver com o que eu quero. Esse cara aqui fala de entretenimento na Bahia, olha que legal, meu cliente quer isso. Então, peça sempre o print desse influenciador. Existem ferramentas que ajudam a gente a entender quem é esse influenciador, mas ainda eu não consegui achar uma ferramenta que me dê todos os dados possível e imaginário desse influenciador para fazer uma grande defesa. Então é importante, claro, pode usar ferramentas sim e conversar com influenciadores para que eles te dêem os prints verídicos, porque às vezes o print dele é dessa semana e a ferramenta não tem, então você tem um complementar. Então é importante para você entender por que esse influenciador ele te ajuda a construir esse planejamento. E conversa com o influenciador, o meu planejamento é esse. Normalmente eu mostro o planejamento para ele. Aí ela fala, olha, isso não funciona. Eu vi, então vamos adaptar. Vamos adaptar porque eu quero usar aquele cara e ele tá falando que não funciona. Então é um vai e volta. E você leva para a marca a melhor forma possível de fazer aquilo, tá? E aí, obviamente, que vai e vem de marca, a marca ajuda você a escolher. Como eu disse, é a cocriação influenciador, a pessoa que é especialista e a marca. Às vezes a marca consegue fazer sem ter um especialista, consegue, obviamente, todo mundo aqui pode até conseguir fazer, mas é importante ter um especialista para te guiar e que a gente também entenda por que vai funcionar aquela ação. E aí a marca vai vir, enfim, e dar a sua validação e ver se é a cara dela, para você partir para execução. Eu digo que todo o planejamento é denso, mas a execução é ainda pior. Você está lidando com pessoas. Quando você vai executar uma ação de marketing de influência, a execução tem que ser muito milimétrica. Você tem que entender quando o cara precisa postar, você tem que conversar com as pessoas, fazer um cronograma. São vários tipos de pessoas ao mesmo tempo que você está trabalhando. Então, a execução de um projeto desses, você precisa ser, como eu digo, uma pessoa louca da planilha e muito organizada. Porque pode passar tudo. Na execução é onde você paga o cachê desse influenciador. Lembra qual foi a sua negociação. Você pode se confundir. Acontece várias vezes. Faça contratos. É muito importante contrato. A gente está falando de profissionalização. Não deixa tudo aberto. Com o influenciador, hoje em dia, você não pode. Faça contrato com ele. Na execução, quando você contratou esse cara, é muito importante. Hoje em dia eles exigem. E eles exigem mesmo. E as marcas, para elas se respaldarem, a gente precisa de um contrato. Então, a melhor forma de executar, obviamente, é você estar do lado desse influenciador e ao mesmo tempo coerente com tudo que a marca quer. E também ser muito organizado para fazer uma execução. Todo mundo aqui, quem já trabalhou com marketing de influência, já teve ações, sabe que é uma loucura. Começa, você fala, meu Deus do céu, quando isso vai acabar, pelo amor de Deus. Porque é muita coisa. Vem e volta conteúdo, a marca sempre precisa aprovar. É importantíssimo também lembrar que a gente precisa contar isso para o público, que é uma publicidade. E como que a gente conta de forma leve? E ao mesmo tempo, tendo publi, né? Porque pode pegar, tem muitas outras coisas que podem acontecer. Então a gente precisa pensar em detalhes específicos que são milimetricamente pensados no planejamento, mas na execução você tem que mostrar que você está manjando do que você está falando, tá? Aí a execução que eu digo, por exemplo, a ação da Katy Perry, ela durou 6 meses. Eu fiquei 6 meses com o influenciador. Então a gente fez toda a estratégia, ele postava diariamente todo o conteúdo dele e voltava. Eu dava pitaco, a marca dava pitaco, voltava de novo e etc. E além de tudo, a gente teve uma viagem no final, que ali também você tem que coordenar esses caras. Eles estão te seguindo, você é a pauteira deles. No jornalismo a gente brinca isso.
Você dá a pauta para esse influenciador. E na execução ele está confiando em você. Se você der a pauta e o briefing errado, você acaba com a sua ação. Tá? E a execução é o mais importante, mas não tão importante também como um report. Um report bem feito, com dados. Os dados do influenciador, o quanto ele engajou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, os comentários, qualitativo, quantitativo. Esse tipo de reporte, hoje em dia, é essencial para que a marca entenda por que a ação do marketing de influência deu certo. Lembra aqueles 39% das pessoas que estão investindo em marketing de influência? É porque elas viram no report o que foi vantajoso para ela. E, obviamente, que ela viram no bolso que vendeu mais produto. Enfim, porque no fundo é sempre vender. Ou mais cliques num link, eu não sei. Depende do que esse cara quer. Mas ela conseguiu fazer essa conversão. E se você não mandar um report mostrando que o seu influenciador, essa estratégia funcionou, foi por água abaixo, né? Tudo que a gente construiu, desde o brief até a planejamento, a escolha do influenciador, a execução, se você não fizer um report para essa marca, ela não vai entender. Conta essa historinha bonitinha no report. Conta por que essa ação funcionou. Por que esse influenciador foi escolhido legal. Por que essas redes sociais engajaram mais que outras. Faça comparativos. Depois o cliente ele volta e ele vai entender. E você, se você for o cliente, você sabe o quanto é importante você entender que os dados de um report, utilizar esse analytics para provar que a sua estratégia deu certo. Tá. Eu queria fazer aqui, para acabar, eu sei que a gente está muito apertado. Quanto tempo a gente tem? Meio-dia. São meio-dia? 5 minutos. Vamos fazer 5 minutinhos, uma brincadeira aqui. Na verdade, eu trouxe um estudo de caso para vocês entenderem. Aqui está o nome até de Telefake, mas eu não pude abrir o nome da empresa. E aqui eu mostro um briefing, normalmente, como vem e como as marcas, elas vêm com as estratégias e os problemas delas pra gente resolver. E eu trouxe esse briefing, ele é um pouco antigo, mas é legal para vocês entenderem qual influenciador a gente coloca, quais redes sociais a gente usa. Então eu vou ler esse briefing rapidinho, e aí eu queria que vocês levantassem a mão, dessem alguns palpites, porque eu acho que não vai dar pra gente se reunir agora, mas é legal vocês falarem o que vocês fariam, e eu conto depois o que eu fiz, tá? A Telefake vai mudar o jeito das pessoas se relacionarem com suas operadoras de celular. Já imaginou trocar seu plano de celular por um aplicativo? Já imaginou não depender mais da sua operadora para escolher seu plano? Já imaginou a relação com sua operadora ser a mesma que você tem com seus aplicativos de celular? Chegou a Telerap, seu plano 100% digital. Você monta e controla tudo pelo aplicativo. Tem o controle de tudo nas suas mãos. Agora você não vai mais precisar ligar para sua operadora ou ter que ir numa loja. Basta acessar o aplicativo e pronto. Muito mais fácil, muito mais facilidade e agilidade. Você ativa o chip, monta seu plano e acompanha seu consumo e gastos. Tudo pelo app. E o melhor, sem descontar da sua internet. O target da ação é 15,35. A gente está bem abrangente aqui, tá? O cliente, na verdade, veio com uma ideia já. A ideia era chamar 10 influenciadores, para que eles fossem os primeiros a usar esse aplicativo. Para que o teste seja efetivo, entregaremos chips numa coletiva de imprensa para eles utilizarem. Os consumidores comuns não terão acesso ainda a esse aplicativo nesta data. O evento terá a presença da presidência da marca e atrações surpresa. Como será essa ação? O que precisa ser realizado, né? O que vocês fariam, assim? Quais influenciadores vocês escolheriam? Quem tem a cara da ação? Por quê? Quais influenciadores a gente imaginaria colocar aqui? Não precisa falar nomes, mas quais nichos? Quem que a gente colocaria? E pra que a gente faria com eles? O que esses influenciadores eles fariam no pré-lançamento? Se é um youtuber, ele vai fazer um vídeo no canal? Por que você pensou nisso? No evento com a presidência, enfim, em quais redes sociais? Quais serão esses conteúdos? Como serão? Isso era legal a gente estudar separadamente, mas como não dá, mas é importante ser convincente nesse tipo de defesa. Quais são os do's e don'ts? A Telefake, ela não é uma marca associada ao humor escrachado, então aqui a gente já não pode pôr um cara que fala palavrão, saca? Então aqui a gente já entendeu o que a marca quer. Podemos ter humor, mas com limites. Todas as publicações precisam ter isso, enfim. Vai ter o link durante toda a campanha, não pode aparecer nas redes sociais influenciadores mencionando nenhuma outra operadora, que foi o que o David falou. Todo mundo sabe a operadora que você usa. Então, olha que importante isso. O cliente já falou. Então, essas pessoas precisam utilizar.
Então, como que vocês fariam? O que vocês fariam neste evento? Alguém levanta a mão e conta um pouquinho. Enfim, eu faria posts de cobertura, eu faria não sei o quê. Eu queria que cada um contasse e que tipo de influenciador você levaria para esse. E aí depois eu conto o que eu fiz. Vamos ver, quem quer falar? Pode falar. Pode ser. Pode. Tá. Eu pegar, assim, com o público, pensando no pessoal de 15 anos, eu trabalharia com o Facebook, de 15 a 35, Facebook e o YouTube. Facebook não, o Instagram e o YouTube. Trabalharia assim com o pessoal também que tem um conteúdo mais humorístico, mas sem ser tão escrachado, mas aí pegaria tipo Marco Santini, Diva Depressão, mas ele já falava latim, não sei se de repente era latim aí, seria um exemplo. Não, latim. Com o público mais jovem, algumas cantoras fazendo sucesso assim, com a adolescente, com a MC Loma, o público que às vezes quer um produto desse tipo para controlar os gastos e ficar de forma mais prática, sem pegar um plano fixo mensal. E a ação seria mais aproveitar assim, nos conteúdos já feitos por eles, já publicar no YouTube e fazer a publicação nos stories, com a postagem no feed, mas aí dando maior destaque no story por mostrar às vezes em vídeo a experiência e compartilhar em período da ação. Legal, legal. Alguém tem alguma outra ideia que faria? Gente, não fica com vergonha. Por favor. Faz. Acho que eu contaria uma história do Conselho no Instagram, embora a atividade é muito menor, vou publicar histórias. E aí, falaria sobre, sei lá, tô cansado de ligar com a sua operadora, de não sei o que e tal. Aí a próxima imagem, talvez ele explicando sobre o plano aplicativo, já faz uma propaganda do próprio app, tipo, embaixo, arrasta pra cima e baixa o aplicativo, então, nos stories. Eu usaria o pessoal de entretenimento, seria gamers, celular e necessidade de plano e tal. Acho que a galera que fala sobre talvez tendência nova, sempre bom. Acho que no YouTube, desses influenciadores, seria mais no Instagram. Legal, legal, legal. Alguém mais tem alguma ideia? Eu faria, na verdade, como tem esse grande evento, faria uma cobertura desse evento, com a participação dos influenciadores, aí, de acordo com cada influenciador, mas provavelmente seria stories no Facebook, no Instagram e talvez até um vídeo no YouTube. E aí também como tentar transmitir isso por um pouco mais de tempo e ele realmente usando o produto, realmente usando esse plano, esse chip e tudo. Talvez até pinceladas. Hoje ele citou lá que, nossa, a minha internet ainda não acabou. E aos poucos ir falando sobre isso por um período um pouco maior, depois do lançamento ou antes do lançamento. Muito legal, muito legal. Mais alguém? Eu, antes do lançamento, eu faria um programa especial no Marco dos Fundos. O cara, de todas as dificuldades que ele tem com telefonia tradicional, iria por esse lance de mostrar o problema de despertar a ira de telefonia em todo mundo. E aí contrataria esses influenciadores um pouco mais macro influenciadores do que micro, né, do público. E aí no dia do evento, no Instagram, fazer a cobertura dos stories e fazer um plano de manutenção para fixação da marca em todas as redes. Muito legal. Mais alguém quer falar? Gente, tudo isso que vocês falaram certamente é uma boa estratégia, é muito legal. E o que mais eu tiro disso tudo é isso da manutenção que ela falou, que elas falaram. Precisa estar no dia a dia desse cara. Ele tem que estar um pouco antes, na expectativa de resolver o problema dele. Porque senão é fake, né, gente? Porque senão é fake. Como é que a gente conta essa história? O cara que reclama, um cara da tecnologia, que, não aguenta mais. Poxa, eu tenho que receber essa conta toda vez. Eu não consigo aqui escolher se eu não quero usar a voz e agora eu quero só usar dados. Então, a gente precisa mostrar e também pesquisar pessoas que já tenham falado, porque muitas falam sobre isso, né? Principalmente essa história do Foco dos Fundos é muito legal também, que é um problema que é muito recorrente na vida das pessoas, que a gente pode pegar influenciadores que tenham este problema na vida deles e que queiram engajar.
Por exemplo, tecnologia é muito legal, a galera dos gamers é muito legal. Isso é muito forte para quem, principalmente 15, 35, muito forte que eles falam sobre esse assunto. Mas também a gente não pode deixar a galera da moda de lado. Essa mulherada de moda, o que elas fazem? Elas só usam a internet o dia inteiro. Qual que é o hábito de uso desse influenciador para que eu leve ele para este evento e para que ele continue comigo durante um tempo? Ele vai estar no evento, mas eu preciso ter uma manutenção para mostrar que foi efetivo o uso desse aplicativo. Então, óbvio, um vídeo no YouTube é muito legal, mas a gente vai fazer um branding, né? A gente vai contar sobre as problemáticas, né, do uso do celular e da telefonia. Depois, qual é o usual? É o dia a dia dele. Então vamos para outra rede, né, que é o Instagram. Aí ele mostra ele realmente resolvendo esse problema. Mas tem que fazer parte da vida dessa pessoa. Nesse caso, a gente levou diversos tipos de youtubers. A gente levou gente de tecnologia, ou Você Sabia, Manual do Mundo. A gente levou celebridade também, mas o foco no YouTube foi muito grande, porque era uma faixa etária que engaja muito no YouTube. A gente levou gente de moda, a Mariana Saad, que faz make, que vive com a internet o tempo inteiro mostrando isso, qual que é a funcionalidade disso, por que isso faz parte da vida dela. A gente levou a Dani Nossi, por quê? Porque ela faz viagem, como é que ela usa também isso nas viagens dela? Porque a funcionalidade do aplicativo era essa. Também você conseguia usar no exterior. E ela continuou contando, no entanto, que ela foi numa viagem e usou o aplicativo. Então, é a construção de uma ideia. É uma manutenção dessa ideia. É a finalização dessa ideia. Depois você vai com picos. Eu quero voltar a falar sobre esse assunto. Posso pensar em um branding maior falando sobre esse assunto. Mas olha que legal essa estratégia, pegar, pulverizar em públicos que eles tenham um problema recorrente, que é a internet, ou é o aplicativo, ou é a telefonia, e contar através de redes. Se a gente também quisesse engajar um pouco, aqui o 35 ainda tá no Instagram, mas se a gente quisesse pegar pais, pessoas mais velhas também, que tal a gente fazer algum vídeo com alguém legal, de culinária, mostrando pra ela que a importância de, eu uso o aplicativo pra quê? Pra comprar produto no supermercado, para ativar minhas ofertas. Então, olha que legal a funcionalidade do dia a dia, se fosse uns 45, 50 anos, legal ele engajar aquela pessoa que lê muita coisa de culinária e que certamente vai ver um vídeo seu comprando ofertas para um aplicativo. Então, olha que legal, como trazer o produto para a vida da pessoa e se assemelhar a ela. É muito legal você pegar o briefing e pensar o que eu tenho dificuldade, como eu posso entrar nesse briefing aqui, o que eu não entendi, o que eu não faço, o que eu tenho dificuldade. Sim, então outros influenciadores também têm. Talvez a temática não tenha nada a ver com você, mas muitas vezes tem, porque a gente está falando de grandes marcas, a gente está falando de coisas do nosso dia a dia, rotineiras. Como a gente resolver isso, né? No caso do Devito, o que as pessoas querem ver? É o entretenimento? É o cinema? Essa produção, eu quero ver em primeira mão isso. Cara, então realmente ele vai fazer um vídeo no canal dele para me mostrar em primeira mão isso. E esse é o veículo para trazer essa informação, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, assim, o tempo é curto, mas eu tentei... Pode comentar. A verba vem das marcas? Sim. Da área de assessoria de imprensa, comunicação ou da publicidade? Publicidade. Normalmente, sim, é da publicidade, tá? Tudo isso que a gente faz de marcas é com publicidade das marcas, do marketing da marca, tá? E sim, e normalmente o cliente te passa a verba que ele tem para fazer determinada ação. E perante a verba também que você dá para criar, né, gente? É uma pergunta muito boa, porque tudo isso que eu falei depende da verba que o cliente tem, tá? Tudo que a gente transforma é um perrengue, às vezes o cliente tem pouco dinheiro e a gente tem que explicar para ele o que dá para fazer e o que não dá. Qual é a melhor forma de planejamento e dessas redes sociais e influenciadores perante a verba que esse cara tem. Então, por isso que eu perguntei quanto custava, porque geralmente o cliente nunca tem dinheiro. Esse é o problema, que ele nunca passa a verba pra gente. Você fala, mas qual é o tamanho do dinheiro? Eu posso contratar o Devito, mas eu preciso de um cheiro. Eu não consigo fazer se não tiver um cheiro de verba. Você tem uma noção. Eu tenho uma noção. É difícil, né? Porque como é que você vai contratar uma pessoa sem saber quanto ele tem de grana? Exatamente, né? difícil. E montar a estratégia. A gente tem que, na verdade, rebolar. tem que fazer mágica. Pois é.
Pode falar. O formato que você trabalha, as empresas te contratando e você fazendo indicando por... Sim, eu faço todo o planejamento para as empresas. E as agências, tem demandado? Os meus clientes são agências e clientes marcas Mas mesmo. quem tem imaginado Depende. cliente direto? Depende. Não, mas não tem uma maioria, quem tem te demandado mais? Para mim, marca direto. Porque normalmente, o que acontece? As agências não têm especialistas lá dentro. Quando eu trabalhava em agência, eu era uma das especialistas. Tem algumas meninas e meninos, obviamente, ainda em agências de publicidade que são especialistas e que podem fazer isso dentro das agências. Provavelmente eles vão preferir a mídia. Exatamente. E aí, mas as agências contratam também, tá? Contratam bastante. Mas a marca normalmente vem em demanda porque ela já sabe que é um trabalho como se fosse uma agência, né? Porque a gente faz toda a criação, enfim, a estratégia e já manda montado esse planejamento pra marca, entendeu? E aí ela já vê como é que faz, enfim, eu quero trocar aqui, quero mudar ali, e aí já é mais fácil. Mas as agências também me contratam bastante. Eu vou abrir para perguntas finais, eu acho que pode abrir e aí eu já agradeço. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Podem? Sim. Pode levantar. Depois, se quiserem conversar individualmente, a gente conversa assim. Gente, eu quero agradecer muito, assim, eu sei que foi muito rápido. Eu tentei dar o melhor que eu consegui nessas 2 horas. Acho que a gente traz uma pulguinha atrás da orelha de pensar numa nova comunicação que já está muito forte. Muita gente aqui, eu percebi que já trabalha com isso fortemente e que a gente precisa, obviamente, entender que é um trabalho e profissionalizar este trabalho, tá? O recado final que eu tenho para dar para vocês é: cocrie, fique com isso na cabeça, garimpe influenciador, converse com influenciador, não entenda só o que você quer entender, abra esse leque, veja o que as pessoas estão falando. E vídeo é 2019, tá? Realidade aumentada é 2019. Vocês nem vão perceber que vocês vão estar na realidade aumentada, mas vocês já estão fazendo isso com filtros. E a gente faz isso. E a gente também é influenciador. Lembre-se disso, que você passa na sua rede muita gente, você influencia, mesmo não sendo influenciador digital com milhões de seguidores. Tá bom? Obrigada, gente. Adorei falar pra vocês. Obrigada. Gente, queria agradecer a presença de todos e dizer que dia 31 desse mês vai ter um curso, também um workshop sobre redes sociais. Como ela falou aqui sobre que os stories estão crescendo, nós vamos aprender a mexer nesse mecanismo. Então, quem se interessar, a partir de segunda-feira, pode fazer as inscrições, que a gente vai falar só sobre redes sociais. E antes de vocês ir embora, eu queria fazer uma selfie com a palestrante, para a gente poder divulgar nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos.